Pode gerar o link, parceiro. Boa noite. Boa noite a todos. Bora começar os nossos trabalhos. Mais uma live importante. Mais um tema extremamente importante e relevante. Hoje um convidado mais que especial para nós conversarmos. Ok? Já vou chamar o David aqui de uma vez para a gente ganhar tempo e já começar os nossos trabalhos de pronto. Chama aqui para mim a Rafael. Me ajuda aqui a chamar o David, por favor. Boa noite, Nayara. Boa noite. Vamos localizar aqui o David, convidá-lo. Ei, Mila, boa noite. Convidar o David de uma vez para nós ganharmos tempo. David, o convite já foi enviado e que você aceite. Bom, enquanto o David vai chegando aqui, vamos conversar. Nosso bate-papo hoje é sobre marketing eleitoral e convidando ele aqui, David. Confirma com ele, fazendo um favor, Rafael. David, já apareceu o convite para você? Já apareceu, ele está entrando aqui. Top. Boa, David. Boa noite, Adeildo, beleza? Bom demais, meu irmão. David, vamos acelerar porque hoje nós temos uma horinha e o tempo é curto para tanta demanda e acho que vai ter muita pergunta. Eu já recebi várias aqui no direct do Instagram, já recebi no WhatsApp aqui algumas perguntas. Bacana. Então nós vamos começar aqui para a gente ganhar tempo, porque o povo está ansioso para te ouvir. Eu também, né? Para nos ouvir. Ah, eu vou aprender muito contigo, meu irmão. Pessoal, vamos lá. Então a ideia hoje da live é um bate-papo hoje bem objetivo, que é marketing eleitoral e prestação de contas. Na aula passada, eu conversei com o doutor Alan e falamos muito da importância do contador e do advogado. E o Alan falou naquela ocasião que também é extremamente importante o marketing eleitoral. Porque, de fato, é a via de regra, é a via de entrada você ser eleito. O marketing é extremamente importante nesse processo. E nós entramos, então, na parte administrativa da contabilidade, na ponto de prestação de contas. E o Alan falou naquela ocasião sobre o ponto jurídico, né, de um contexto da campanha eleitoral. Bom, então esse é assim, um resumo rápido do que nós vamos conversar aqui hoje. Deixa eu apresentar aqui para quem não conhece o David, que eu acredito nessa turma minha que todos já conhecem. Então, peguei o currículo do rapaz aqui, fiz um resumo aqui, mas ainda assim deu 3 páginas. Mas deixa eu falar com vocês, ó, o David é um jornalista publicitário, atual vice-prefeito de Governador Valadares, especialista em gestão pública, marketing político eleitoral, exerceu a função de chefe de gabinete, secretário de comunicação em Valadares, chefe de gabinete na Câmara Federal em Brasília, foi assessor de comunicação da Prefeitura de Valadares, foi chefe de comunicação do Teoflotone, não sabia de Teoflotone, viu, David? Fiquei sabendo aqui agora. Ipatinga também, David já atuou em Ipatinga. Foi assessor de comunicação do governo de Minas Gerais, já trabalhou de mais de 20 campanhas eleitoral, seja de deputado, seja de prefeito, cidade grande, cidade pequena, enfim, o currículo do rapaz está a postos aí, você tem um know-how muito grande e vai muito ter a contribuir para a gente, viu, David? Tenho certeza disso. E aí, David, quero que você faça suas considerações iniciais. Agradecer desde já todos que aqui estão, viu, presentes. Eu fico honrado com a presença de todos, aqueles que acompanham o David, aquele que me acompanha na rede social. Eu fico muito honrado com isso, que é um privilégio, uma hora dessa, vocês parar aqui para nos ouvir. Temos um grupo especial, gente, do WhatsApp, né, um grupo dedicado exclusivamente para as questões das eleições de 2024. Nesse grupo a gente traz algumas informações importantes, exclusivamente para aquele grupo, um bate-papo mais refinado ali. Então, se você tiver interesse, gosta da matéria, quer trabalhar, isso aqui não é só para mim que vou trabalhar nas campanhas, para você também que quer ingressar. Contador que quer prestar um serviço, campanha eleitoral,
olha, serviço não vai faltar. A expectativa para as próximas eleições dele são 600 mil candidatos. Então tem Nosso Deus. muito trabalho, tem É. muito serviço, tem muita coisa para muita gente. Teria a honra e o prazer de ajudar essa turma toda nesse processo aí. Feitas essas considerações iniciais, David, fala a sua inicial e que eu já vou te cravar com uma pergunta aqui, bem bacana e interessante para todos nós. Primeiro, agradecer o convite. Tá me ouvindo direitinho, Ade? 100%. Primeiro, agradecer esse convite com você, que dispensa também comentários. Você é um cara vencedor e a gente trabalhou junto em algumas campanhas. Graças a Deus foram sucesso, né? Queria agradecer também a participação de todos que eu estou vendo aqui. Tá mandando mensagem, eu não estou conseguindo acompanhar. Se eu falar nome aqui, aí vai ficar até injusto, né? Mas depois eu vou responder. Agradecer e dizer que esse tema realmente é um tema que, agora que aproximando o ano eleitoral, é um tema que a gente precisa de abordar, né? A questão do marketing político, marketing eleitoral, as pessoas confundem um pouco isso aí. E principalmente aí, eu acho que é essa junção, né, nossa aí, Adeudo, porque a prestação de contas ela é fundamental, se ela for bem feita, né, no processo eleitoral, porque tem muita gente que às vezes ganha na urna, mas perde por não ter prestado contas direito, principalmente a parte da publicidade, que envolve tanta coisa na campanha eleitoral, campanha de prefeito que vem o ano que vem, campanha de vereador. As pessoas acham que não, às vezes muita gente não dá importância para essa parte que é a prestação de contas. Então a gente tem que trabalhar, nós da comunicação, do marketing, da coordenação geral, tem que trabalhar muito assim afinado com a contabilidade, com essa parte da prestação de contas, porque ao longo dos anos as regras foram mudando, né, as leis mudando aí, e a prestação de contas ela tem ficado cada vez mais, os tribunais estão mais exigentes com essa prestação. Então tem que ter profissional sério, profissional capacitado, competente, e às vezes falta no mercado, né? Pessoa que trabalha direto com o eleitoral, principalmente. Não só na área jurídica, na área de marketing, mas principalmente na área de contabilidade aí. Então é importante que as pessoas saibam, né, como fazer, ouvir aqui da gente e acompanhar com você no seu grupo, que com certeza a gente vai conseguir até formar mais profissionais para atuarem, né, nessas campanhas que estão por vir. Perfeitamente. Gente, o David, nós trabalhamos junto em duas campanhas grandes. Eu conheci o David em 2018, né, David? Foi 2018. Isso. O destino nos colocou a gente no mesmo caminho. Naquela época, né, David, assim, meio assim, e ficou olhando esse camarada, será que vai dar conta disso aqui, Não, que gente? isso. Mas foi uma Eu até tentei trabalhar em outras campanhas contigo, mas sua agenda estava muito apertada em 2020 e você não conseguiu me atender nas campanhas que eu fiz. Eu fiz 9 campanhas em 2020 e aí acabou que não cruzou, mas a gente trabalhou nessas duas que foram grandes, né? E foi muito pesada, mas você deu conta e resolveu tudo sem nenhuma ressalva, vamos dizer assim. Na campanha de 2020, o David ele agiu nas duas frentes na campanha dele, enquanto candidato a vice-prefeito, enquanto coordenador da campanha, e no finalzinho dela ele partiu para a campanha mesmo pelo embate mesmo naquela ocasião. Bom, e aí nós não conseguimos trabalhar juntos por razões de agenda, mas a gente está sempre em comunicação, sempre conversando, e é sempre uma honra trabalhar com o David. E marketing e prestação de contas tem que andar junto, afinado. A despesa de publicidade, marketing eleitoral, marketing no geral, ela é uma das despesas elencadas lá no artigo 35 da resolução da resolução da prestação de contas, que é uma das despesas que pode ser utilizada durante a campanha eleitoral. Mas tem muito critério para isso. Não é todo mundo que é um marqueteiro, não é todo mundo que trabalha com publicidade. Tem muito aventureiro, e aí você faz um contrato como marketing, publicidade, só que não tem um histórico, não tem nada, e a Justiça Eleitoral depois pode querer saber de você se realmente aquele profissional, principalmente se receber de recurso de fundo eleitoral, se realmente ele é gabaritado para aquela função que ele exerceu e se procede realmente aquela despesa ali naquele momento. Então é muito importante isso. Às vezes, durante a campanha, pessoal, para a turma da contabilidade aí, há um embatezinho assim com o pessoal do marketing, eles são bem criativos, eles gostam de criar umas coisas diferentes, e a gente tem que juntar essa criatividade com o que a lei permite, também não ser fechado, cabeça fechada, aí do ponto de vista, não pode, não. Você tem que tentar se ajustar à criatividade do marketing com o que o sistema eleitoral permite, o que a lei permite. Então, juntando essas duas coisas, a gente consegue caminhar bem tranquilo. Mas sempre há uns embatezinhos, mas é sempre muito importante no processo.
O Pedrão está colocando aqui, tá falando que ser marqueteiro de campanha não sofrer com contabilidade jurídica não existe. Mas, na realidade, eu acredito que a contabilidade também sofre com o marketing, o jurídico também. Os três têm que andar muito juntos numa campanha. E é o tempo todo. Eu falo que campanha é full time, né? Então, qualquer decisão que a comunicação, que o marketing... Porque o marketing ele vai muito além, né, só da publicidade. A publicidade é uma ferramenta do marketing, né? São as estratégias que a gente tem que trabalhar junto tanto com o jurídico quanto com a contabilidade, para nos dar segurança de que aquela ação lá na frente, ganhando a eleição, acabando a eleição, ela vai estar correta, vai estar dentro da prestação de contas, a gente vai conseguir ter a aprovação das contas. E o nosso trabalho não é dificultar o trabalho da contabilidade nem do jurídico, né? Na realidade, eu preciso que a contabilidade e o jurídico facilite o nosso trabalho e nos mostre os caminhos. A gente cria realmente, se depender da gente quer fazer muita coisa porque a gente busca o resultado, a gente busca realmente ganhar uma eleição, a gente busca as ferramentas para que isso aconteça. Mas não adianta você ganhar, como eu falei mais cedo aqui, na urna e perder lá nos tribunais. Então a gente precisa realmente de profissionais gabaritados como você, Deildo, e eu falei aqui que não tem muitos aqui na região, mas nós estamos falando até em âmbito estadual, né? Eu já trabalhei em campanhas maiores, que a gente roda o estado todo, e falta realmente. Então, o que a gente precisa agora é de que esses profissionais venham se interessar por esse tema, tanto na área de comunicação, de marketing, na área de contabilidade, para que a gente possa ter uma safra nova aí, para dar conta também até da gente poder dividir esse fardo aí o ano que vem, porque realmente, com fé em Deus, você falou isso, são mais de quantos que você A falou? expectativa, 600 mil? expectativa do TSE são 600 mil candidatos para o ano que vem. Em 600 mil 2020, candidatos. 2020 foram 517 mil em virtude da pandemia. Então, a expectativa é que esse ano aumente para 600 mil. E olha que as leis mudaram, as regras mudaram. Agora não permite mais coligação, né? Uma chapa ela tem que sair puro sangue. Mudou também, diminuiu o número de candidatos por chapa. Antigamente, né, você tinha, numa chapa você poderia colocar o número de cadeiras, né? O número de candidatos referente às cadeiras daquele município, por exemplo, de vereadores, e mais 50%. Agora É, não. Agora é o número de cadeiras mais um. mais um. Então, mesmo com isso, que a gente imaginava que poderia diminuir o número de candidatos, a expectativa é de que aumente, porque são muitos partidos querendo lançar candidatos a vereador, por exemplo. E o número de candidatos a prefeitos também, a gente acredita que pode ser um número grande, né? Porque os partidos hoje, com a questão do fundo eleitoral, do fundo partidário, eles vão querer, principalmente os partidos maiores, né? Serem protagonistas nos municípios polo, nos municípios que têm uma relevância para a nossa região. E aqui, Valadares é uma cidade que é polo, mas aqui ao entorno nós temos vários municípios que são importantes e que são mini polos ali para outras cidades. Então, eu acredito que vai ter esse aumento mesmo no número de candidatos. É isso mesmo. A expectativa esse é o número em virtude justamente embora tenha diminuído essa questão da quantidade da participação dos candidatos em quantitativo, a expectativa do TSE, eu vi uma entrevista do atual presidente, é que a eleição passada, em virtude da pandemia, também muita gente ficou reprimida. E também vejo um outro cenário, David, não sei se é a sua concepção, o povo está mais engajado com política advindo esse período, das últimas eleições de nível nacional, e aí as pessoas têm ficado mais engajadas nesse processo, e nesse contexto tem surgido nomes aí interessantes, que têm vontade, principalmente do ponto de vista de vereador, de participar do cenário político, então imagino eu que esse talvez seja um motivo, né? E a expectativa de aumento de número de candidatos. É, Consequentemente, aumenta o serviço para a turma do marketing, é que o Deixa acabou de dizer, olha, você que tem vontade de entrar no mercado, é uma oportunidade para você da contabilidade, você do jurídico, e no geral, é um fomento muito grande durante o período eleitoral num cenário econômico do país que produz muito trabalho e gera muito recurso. é como, Perfeito, como você, irmão? perfeito, como você falou aí, né? Até você leu um pouco do meu currículo, da minha trajetória. Eu tenho 23 anos trabalhando focado nessa área, né? Então, assim, é um segmento que eu busquei, né, e busco sempre me aprimorar, porque a gente participa da articulação política, a gente participa da coordenação, mas não pode deixar a questão estratégica de lado, e o marketing é estratégia, né? Eu gostaria sempre de frisar isso aqui, de que
o marketing ele vai além, né, das questões da comunicação. Ele é estratégia, é o que define o rumo, né, de como a gente vai tratar a comunicação numa campanha, é o que define o rumo também das ações do candidato. E tudo isso, se a gente conseguir, né, fazer isso se tornar um aspecto positivo para a vitória, a gente vai ter que estar com o contábil ali do nosso lado, a prestação de contas do nosso lado ali, 24 horas. Candidatos a vereadores, Adeudo, eu acredito que você falou aí, essa polarização política nacional, ela traz também, vamos dizer assim, para o município, esse engajamento na política. Mas eu não vejo que a polarização nacional ela vai ter. Cortou o áudio, David? Tinha uma pessoa me ligando aqui. Ah, Não tem como cortar, né? A gente poderia dar um jeito aí de cortar o WhatsApp durante. tem não. Mas o que eu estava querendo dizer é que a polarização nacional ela faz com que os munícipes de todas as cidades aqui na região elas ficam muito ligadas nesse aspecto nacional e esquece um pouco do municipal. Mas chega na hora, as pessoas falam, não, eu vou lá, eu vou encarar, eu vou fazer diferente, está precisando de nomes novos. Nós precisamos sempre de nomes novos na política, a gente precisa sempre de gente boa na política, né? E a gente sabe que o número de candidatos aumenta a cada eleição, porque alguns participam do processo para se posicionar, outros participam do processo querendo realmente uma vaga nas câmaras municipais aqui das cidades, e tem os candidatos a prefeito. Nesse preâmbulo aí que a gente está abrindo aqui, da questão do marketing político, do marketing eleitoral, e da prestação de contas, o candidato que realmente buscar um apoio profissional, ele larga na frente. Ele larga na frente porque vai dar para ele uma garantia e uma tranquilidade de que o trabalho que ele vai fazer vai ter um respaldo, vai ter um direcionamento. Então, se a gente, por exemplo, falar assim, não, o candidato ele precisa do marketing para ser eleito, às vezes a pessoa acha que não. Mas qualquer estratégia de campanha que faça aquele candidato ser eleito é marketing. Por isso que eu estou querendo falar. Às vezes o cara não tem um profissional de marketing, mas ele é atuante numa rede social, ele é atuante, por exemplo, na comunidade, ele é atuante, ele tem uma causa, ele tem uma bandeira, ele já é percebido pela comunidade, porque o motivo do voto é o seguinte, eu conheço, eu admiro, eu voto. Né? Então, assim, tem vários outros motivos. Mas se ele partir disso aí, isso é estratégia, isso é marketing. O cara que vai ter ali na sua comunidade um apoio, um apelo, e ele consegue esse apoio da população, isso também é marketing. Então não adianta falar assim, eu não tenho marketing, eu ganhei sem marketing, eu ganhei sem comunicação. Não, não existe. Isso não tem nenhuma campanha que consegue sucesso sem essas estratégias. David, então, peraí, vamos lá. Deixa eu, não vou fazer minhas perguntas, não, cara. Vamos começar aqui. Minhas Vamos perguntas que bater um eu fiz papo, vai ficar para depois. Bora, bora. A primeira pergunta que tinha notado aqui para fazer, acho que nós já respondeu aí, que é essa questão da importância do marketing na política. Basicamente, nós já respondeu. Agora, me dá uma. Assim, eu tenho uma curiosidade. Fala assim: marketing político e marketing eleitoral. São diferentes? É a mesma coisa? Do ponto de vista assim, de aplicação no dia a dia de uma campanha eleitoral? Um é desmembrado do outro, mas eles são interligados. Por exemplo, o marketing político. O marketing político é toda aquela estratégia que um determinado político ele usa ou no seu mandato ou no período pré-eleitoral para que ele possa realmente fazer com que chegue a mensagem para o seu provável eleitor de que da construção da sua imagem, da construção do seu mandato, mostrando as suas ações. O marketing político ele não tem vamos dizer assim, o objetivo de ser, de conquistar o voto, de realmente estar ali falando assim, olha, eu estou aqui mostrando o que eu estou fazendo, mas até tem a ver com a nossa live aí. É um marketing político, ele também funciona como prestação de contas do mandato, prestação de contas da atuação daquele político. Vamos lá, o marketing eleitoral, ele tem um único objetivo, que é realmente conquistar votos, conseguir fazer com que aquela pessoa ganhe a eleição. Com o marketing político bem feito, ele já pavimenta esse caminho para uma campanha bem estruturada, fazendo o marketing eleitoral ser mais efetivo. Se ele não tem um marketing político, ele não atua como marketing político, ele pode apostar tudo no marketing eleitoral. É um trabalho a mais, porque aí você precisa de fazer um trabalho mais robusto, né? Porque o marketing eleitoral ele é um pouco mais agressivo do ponto de vista de estratégia do que o marketing político. O marketing político é mais brando, é mais sereno, porque é construído dia a dia.
No marketing eleitoral, não, nós não temos nem tempo, a gente não tem tempo para conseguir fazer uma coisa mais tranquila. Ela tem que ser agressiva, tem que ser para frente, tem que ser para cima, para que a gente possa conseguir nosso objetivo, que é conquistar a maioria dos votos ali, seja para o prefeito, seja para o vereador ou deputados. É um detalhe interessante, David, que, por exemplo, na sua fala, o marketing político, por exemplo, é muito comum. O vereador que está no exercício do mandato agora, foi eleito na eleição passada, e ele passa praticamente os 3 anos antes das eleições e não demonstra nada do seu mandato, não apresenta nada de que ele executou durante o seu mandato. E chegou na reta, no início da campanha eleitoral, e fica aquela enxurrada de informação na sua rede social, em seus canais, e dizer que fez, que aconteceu. Então, talvez, né, se eu entendi, então, né, durante o período que ele foi estar vereador, ele já fazia isso de forma, sei lá, sequencial, uma forma conjunta, informando o dia a dia, a informação dele. Chega na hora do marketing político, Do do marketing marketing eleitoral, eleitoral. ele já está com a pavimentação feita nesse processo, né? É muito comum E, os prefeitos cometerem esse erro, em vereadores. na realidade, as pessoas, quando elas ganham, né, a eleição, quando vão para o mandato, eles pensam muito assim, de fazer realmente aquela gestão do mandato, aquela coisa toda. E às vezes muitos deixam a comunicação de lado, ou até fazem, mas não fazem da maneira correta. Então, isso dificulta realmente o trabalho do profissional de comunicação, do profissional de marketing, o trabalho na eleição. Mas aí que eles querem que a gente fale tudo que aconteceu durante o mandato, que a gente consiga mostrar. E hoje, o Adeildo, com a comunicação do jeito que está hoje, por exemplo, que a gente não trabalha só com os meios tradicionais, hoje é muito difícil a gente conseguir ter um alcance, né, para uma maioria da população só através das mídias sociais, por exemplo. Então não adianta, se você não conseguir fazer isso durante seu mandato, não conseguir mostrar o que você está fazendo, tanto prefeito, vereador ou deputado, de uma forma, vamos dizer assim, consistente, não adianta que só na eleição isso não vai acontecer. Então você tem que mudar de estratégia na eleição. O marketing eleitoral ele tem que trabalhar uma outra estratégia, vai ter que trabalhar talvez mostrando o que realmente aquele candidato deve fazer para que ele possa conquistar. Porque às vezes o povo quer saber o seguinte, ele quer saber o que você fez, beleza. Mas às vezes o cara quer saber o que você vai fazer. É. O candidato que antes, por exemplo, ele não conseguiu mostrar o que ele fez, ele sai prejudicado porque ele sai atrás, né, daquele que conseguiu ter uma garantia daquele eleitor, daquele público, ou do povo, de um modo geral, de que percebeu que aquele mandato dele teve resultado na comunidade. Mas o cara que não mostrou, o cara que não fez comunicação, ele não tem chance? Não, não é assim. Ele tem chance, sim. Só que o trabalho, Assim, ele dobra. Eu estou vendo aí a gente, algumas frases aqui aparecendo aqui, mas eu vi que até a do Cinéfilos é o difícil é ter dinheiro para conseguir contratar um marqueteiro. Não, não é assim. eu tenho Na uma dessa realidade, para você. é, Eu tenho uma pergunta não dessa. é. Espera aí. Vamos lá, Deixa, vamos lá. Vai lá. vamos lá. Só um detalhe com a adenda aqui, que eu tenho uma pergunta nesse sentido aqui para você, que eu tive uma dessa aqui, nesse sentido do dinheiro. Mas deixa eu falar, essa questão do Só te marketing. interromper aqui, só para a gente também falar que eu estou vendo a gente aqui lá de Vitória da Conquista, na Bahia, gente de Manhuaçu aqui, daqui da região Conselheiro Pena, estou vendo aqui É, Goiabeira, estou vendo aqui gente de Galiléia, que é a terra ó, ali do, minha do meu terra. amigo. Estou vendo É, gente aqui de Valadares, grande, ó, Ipatinga, até o Flotone, estou vendo o Léo aqui. Tem uma turma grande aí do estado, né, rapaz? Que bacana. O é, BH, estou vendo aqui o pessoal de BH mandando não mensagem. dá Obrigado a para todos ler aí. todas, A gente não consegue, até porque na hora que eu estou conversando, eu estou olhando para você, eu não consigo ver também não essas mensagens consigo. todas, mas depois a gente vai Agora, tentar. tem uma função aqui no Instagram, que é esse balãozinho, com essa interrogação, se você colocar a pergunta, ela fica registrada. Aí ela fica mais fácil depois, talvez ele até te dá um feedback na sua pergunta que você fez, com o maior prazer, viu? E aí a gente responde sim. Ô, David, voltando aqui, dessa mesma temática, justamente da diferença do marketing político e o marketing eleitoral, uma coisa interessante que, às vezes, quem é pré-candidato aqui, que vai ser candidato, a campanha eleitoral é muito rápida. São 45 dias de campanha. Isso, se você tiver todo o seu partido cumprir todos os requisitos dentro do prazo. Por exemplo, se o seu partido deixar fazer a convenção no último dia, você já vai perder 10 dias desses 45. Porque tem Ou todo mais, um às rito, vezes. ou mais às vezes. Então, tem todo um rito a ser seguido para você começar a fazer a sua propaganda, fazer seu gasto, efetuar as suas contratações
da sua campanha eleitoral. Então, talvez os 45 dias vira 30 dias. É. Então, isso é muito interessante para você que é um pré-candidato aí, que está na iminência de ser candidato, ter essa visão. Porque talvez não vai dar tempo de você apresentar em 30 dias, ou marqueteiro igual o David, por exemplo, vai conseguir fazer um milagre em 30 dias, sem cansar a população, sem deixar todo mundo de saco cheio do que está ali, e apresentar tudo aquilo que você tem de proposta. Então, é muito pouco tempo. E correndo risco de fazer errado, principalmente a questão da prestação de contas, porque quer acelerar o processo. Cadê meu material? Cadê? Isso aí é o mais comum, né? Porque quando você está na coordenação da campanha de prefeito, por exemplo, os candidatos a vereadores que são daquela chapa ali, daquela coligação, a coligação de prefeito, né? Porque não tem mais coligação de vereador. Eles ficam afoitos demais. Então a campanha começa no dia 16, eles já querem o material pronto no dia 16, mas só que não tem o CNPJ ainda aberto naquela campanha. Não tem conta. Não tem conta aberta e não pode. Como é que eu vou produzir, contratar um material? Como é que a gráfica vai produzir? Se a gente não tem um CNPJ, a gente não tem. Isso aí é crime eleitoral. Se a gente faz isso, antecipa isso aí, pode correr até de uma cassação do registro de candidatura. E eu acho muito engraçado, porque eles não conseguem perceber, muita gente não consegue perceber isso, e não se programa. E aí não depende, às vezes, do candidato, né? Eu estou colocando aqui o peso nas costas do candidato, mas aí, como você falou, por exemplo, a convenção foi feita no último dia, é previsto por lei. Isso vai atrasar toda a confecção de material. Por isso que é importante também a pessoa ir trabalhando isso antes. Agora nós estamos aí praticamente a pouco menos de um ano da eleição, mas a campanha, eu acredito que daqui a 9 meses. Só que antes, esse período agora, a lei eleitoral, ela permite o candidato a fazer a chamada pré-campanha, né? Tem que ficar ligado também nos gastos aí, né, Adê? Para não caracterizar o abuso do poder econômico, né? Que é má largada. Que é má largada. Tem que saber fazer esse trabalho. E você pode contratar profissional de comunicação, de marketing, até mesmo um jurídico agora nesse período, para te orientar, para que você possa traçar um caminho que seja sólido, mas que você consiga, nesse momento, ir conquistando realmente os eleitores ou as pessoas que você vai trazer para esse projeto que você quer abraçar, né, que você quer lançar. Então, para você fazer com que as pessoas acreditem nisso, tem que ter um tempo, porque às vezes o candidato ele quer ser candidato, mas ele ainda não é um grande conhecido da população. Se ele não tem um grande conhecimento, ele precisa de tempo para realmente se tornar conhecido, como eu falei dos motivos aqui do voto, né? Eu conheço, eu admiro, logo eu voto. Então, isso acontece na maioria das pessoas. Claro que tem essa questão da questão financeira, que depois nós vamos entrar nisso. Existe, né? Não dá para fazer campanha totalmente sem dinheiro, mas não é só o dinheiro que faz com que uma campanha seja vitoriosa. Então tem aí, por exemplo, esses contrapontos que a gente tem que tratar, porque as pessoas imaginam isso. Não dá para ir contra um grupo econômico forte, não dá para isso, e tal. A gente tem que entender que os grupos que surgem na política, eles têm pessoas de todas as maneiras, né? Não existe, não é homogêneo. Esses grupos geralmente são heterogêneos. E aí cada um vem com tem um que tem uma condição financeira melhor, tem outro que tem um ideal melhor, tem um que tem uma proposta melhor, tem um que tem carisma. Tem que juntar vários fatores para que a eleição daquele grupo, né, que ele está se propondo naquela cidade, ela seja vitoriosa. Então, a comunicação, o marketing, para mim, não é o mais importante da campanha, mas é muito importante. A prestação de contas não é a mais importante, mas é muito importante. A gente precisa realmente de estar com todos esses atributos, esses elementos, vamos dizer assim, prontos, preparados, e se começar antes, aquele ditado, quem chega na frente bebe água limpa, né? Teve alguém que colocou aqui, inclusive, a CNPJ é muito difícil, realmente é. Se o seu partido não fizer de forma organizada, e aproveitando o gancho aqui deles, nas aulas do passado eu vi falando muito isso, está na hora de resolver os problemas partidários. Tem muitos partidos aí que está faltando prestações de contas eleitorais, tanto da prestação anual como eleitoral. O partido aí está com o CNPJ baixado na Receita Federal. O partido aí tem 2 CNPJs na Receita Federal. Então, são situações que, se o partido não resolver de forma antecipada e organizada, aí você deixar isso para a última hora, certamente você vai ter dificuldade em todo esse rito processual.
um detalhe interessante, aproveitando o gancho, por exemplo, hoje não basta você ser o candidato do seu partido, você tem que vigiar se realmente seu partido está correto. Porque se o seu presidente do seu partido não estiver agindo de forma correta, ele vai te prejudicar no momento desse processo administrativo, que ele é um rito É, processual. Não e só aí tem que salientar, desculpa interromper, Adeus, posso mas tem que salientar que esse processo aí da questão partidária, ele é local. Então as pessoas entendem, não, o partido é um partido grande, que é a nível nacional, no âmbito estadual, ele está bem estruturado. Mas se ele não tiver na sua cidade, né, com todas as contas prestadas, né, com toda a contabilidade ali feita direitinho, não adianta. E aí, se ele não tiver regular junto à Justiça Eleitoral, você não consegue ser candidato, não. Não basta ser só filiado 6 meses antes do processo, como agora é a lei, né? Basta que o partido tem que estar regularizado e aí você também entender como você vai fazer isso para o partido. Se você é um dirigente partidário, você tem que trazer um profissional do nível do Adeildo para que te dê uma tranquilidade para que você possa realmente garantir essa candidatura lá na frente. Estou vendo aqui, ó, até a prefeita Dorinha lá de Goiânia está nos acompanhando aqui, Adeildo. Quanta honra. Né? oh, O que bom. vice-prefeito de João Molevade, o Fabrício, que é um cara fantástico, até dos Estados Unidos aqui, ó, o Luciano está lá de Massachusetts. Massachusetts. Tem Malacacheta aí, o vice-prefeito Caíca. Tem um bocado de gente aqui que eu não consegui ver todo mundo, não, mas é Ainda bom não. a gente ir interrompendo aqui de vez em quando. Fernando da É. Luz, vereador aqui de Valadares. Sandro Tem aqui Eringe, aqui, ó. Sandro tem, Eringe. tem o pessoal lá de Brasília também, tô vendo a Vânia aí, então um pessoal bacana. Vamos lá, vamos Vamos continuar. lá, Débora. Quando der, a Então, gente fala o nome aqui da. então, Dede, ó, então essa questão de organização partidária, para você que é pré-candidato, você que vai ser candidato, gente, vamos parar com essa palavra, pré no momento agora, se preocupe com isso, tá? Tá na hora de preocupar com isso, tá na hora de você conversar com o seu presidente. Ah, mas eu não tenho acesso ao presidente. Vai na Justiça Eleitoral, vai no cartório, o cartório te dá essa informação. Ou tem informações públicas. Se você quiser saber se o CNPJ do seu partido está com algum problema, está ativo ou não está ativo, basta entrar no site da Receita Federal, você vai conseguir ver. A questão dos filiados, procura saber quem são os filiados. Se lá não tiver para cumprir a cota de gênero, alguém ali vai ficar sem ser candidato, vai ser de acordo com a cota de gênero. Na live passada, nós explicamos de tudo, assim, com muita riqueza de detalhes. Inclusive, está gravada essa live, quem quiser assistir, fica à vontade. Então, está na hora de Essa resolver aqui, esses as, detalhes. as pessoas estão me perguntando, essa aqui vai ficar gravada também, Vai ficar Adeu? Vai, gravada, né? toda vai ficar Beleza. gravada e vai ficar à Ótimo. disposição. Desde aqui, aproveitando aqui o gancho, olha, teve aquela pergunta, a questão do ter dinheiro. Eu coloquei aqui, na sua opinião, ter dinheiro é suficiente para o sucesso? Dá para fazer campanha sem dinheiro? Dá. Dá para fazer campanha sem dinheiro. Mas não é bem assim. Você precisa de ter pelo menos um recurso mínimo. Quando a gente fala dá para fazer campanha sem dinheiro, é sem gastar muito, né? Como as pessoas me imaginam que seja. Falar assim, poxa, para eu ganhar para vereador na minha cidade, eu tenho que gastar muito dinheiro. Para ser prefeito, tenho que gastar muito dinheiro. Para ser deputado também. Isso depende do candidato, Adeu. Depende de como ele está se estruturando. Depende, porque às vezes, quando a gente fala de gasto, a gente tem que saber entender que se ele tiver um contador competente como você, se ele tiver uma pessoa do marketing, um profissional que entenda, que vai conseguir fazer o trabalho para ele, e aquilo ali não é um gasto, é um investimento que vai fazê-lo economizar lá na frente com outras ações. Então, hoje temos aí o advento da rede social, da internet, que facilita muito, mas isso também requer, isso tem um custo, né? Quando a gente fala de custo, não é só financeiro, tem um custo também de tempo, né? De estar se dedicando àquilo ali. Então, tem como fazer sim. Não é só com dinheiro que ganha eleição, né? Mas sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum, fica difícil, porque você tem que fazer realmente contratar material de campanha. Ah, mas o partido vai me dar. Só o partido vai me dar. Às vezes, o que o partido vai te dar, se o partido der mesmo, né? Às vezes não é o suficiente. Mas se eu falar assim, não, eu quero ir com a cara e a coragem só como o partido me der. Pronto, você tem uma causa, você tem uma bandeira, você tem uma luta, você já é engajado, né, na comunidade, você já tem uma representatividade, você já é percebido por essa comunidade, né, onde você mora, que você é um líder nesse segmento, que você realmente os representa, e isso fica muito mais fácil de vender essa imagem lá na frente, porque a gente não, eu não trabalho com a mentira, a gente não trabalha criando factoide, a gente nunca trabalha, a gente realmente extrai do candidato o que ele tem de melhor e a gente tenta amenizar as dificuldades dele, as limitações dele. Então, isso requer
Desculpa aí, interrompeu. Mas, novamente, voltando aqui, a gente requer de um profissional de comunicação de marketing um trabalho árduo, mas que a pessoa realmente vai falar, eu vou ter que imprimir um grande recurso financeiro para contratar um profissional desse. Talvez não. Talvez tem profissionais aí que consiga fazer um trabalho bom, né, com custo mais baixo, mas que lhe dê garantia também. Não, garantia de eleição a gente não pode dar, né, Adeildo? A gente É, não tem condições de dar tem jeito não. garantia de eleição para ninguém. Mas te dá uma garantia de um trabalho bem feito, que lá na frente você vai ver, olha, eu fiz tudo que eu tinha que ter feito para ser eleito, todos os caminhos que eu segui, deu certo, beleza. Se faltou alguma coisa no meio do caminho aí, isso não depende só dos profissionais de campanha. Então é importante que as pessoas realmente tenham essa percepção de que ela precisa se preparar pessoalmente para ser candidato, independente, né, de ter recurso financeiro ou não. Porque lá na hora, se ele for candidato, ele consegue, por exemplo, doações para a campanha. Se ele tiver uma representatividade forte ali na comunidade, ele consegue pessoas para ajudarem nesse projeto, ele consegue aglutinar pessoas que possam realmente fazer com que esse recurso financeiro seja pelo menos suficiente para que ele possa tocar uma campanha de vereador ou de prefeito. Eu vejo muito dele nessa questão e já converso com diversos candidatos que entram no cenário de candidatura e não se planeja, não se Uhum. programa. Eu também não vejo nenhuma possibilidade de o cidadão fazer uma campanha, se fizer ele estar fora da curva, em uma campanha vitoriosa sem ter uma disponibilidade financeira utilizada durante a campanha. Até por um detalhe óbvio, o sistema eleitoral hoje ele tem duas figuras de gasto de campanha. Existe aquele estimável em dinheiro, existe aquele financeiro. São duas coisas diferentes para a justiça eleitoral. Daí requer que você tenha um profissional que entenda do assunto. Porque às vezes você não gasta o dinheiro financeiro, mas Isso. você alocou carro para trabalhar na sua campanha eleitoral. Esse carro pode ser, o meu carro, do meu amigo. Meu amigo plotou todo o carro dele, ou na verdade adesivou. Meu amigo tem um carro de som, me cedeu esse carro de som, vou utilizar na minha campanha. Isso para a justiça eleitoral não quer dizer que você gastou dinheiro financeiro para ele, mas é um gasto de campanha. Então ele tem que ser contabilizado na sua campanha. Então, praticamente, para a justiça eleitoral, não existe conta eleitoral, prestação de contas zerada, sem nenhum movimento. Algo você fez durante a campanha, se você não fez e não demonstrou, aí você cometeu o crime do caixa 2. Aí você, de Eu ia fato, falar isso aqui agora. aí você fez, mas ninguém vai ver isso aqui não. Então, meu amigo, se a sua oposição viu, ele denunciou e provou que você utilizou desta forma e não prestou conta, a Justiça Eleitoral vai entender que é um caixa 2 e você vai ganhar e não vai levar. Então, muito cuidado com essa ideia. A pergunta que foi feita, sem ter dinheiro também é possível ganhar campanha? Mas depende de cada caso. Eu não consigo visualizar, nesse contexto, em despesa estimável, em dinheiro e financeiro, você demonstrar uma prestação de contas zerada numa campanha eleitoral para a Justiça Eleitoral. Se assim o fizer, certamente o Ministério Público, ou a própria oposição, vai levantar algum fato nesse sentido e você vai ter que provar o contrário, que não é fácil, viu? Na Justiça Eleitoral você provar esse contrário, É não. como Então, eu enfim, falei, né, Deido? Por exemplo, quando eu falei do recurso financeiro, que às vezes o tempo é dinheiro. Por exemplo, eu tenho 10 amigos que vão trabalhar na minha campanha. Beleza? Eles querem trabalhar como voluntários. Mas isso tem um custo. Esse custo, eu não vou pagá-los, a gente não vai ter, por exemplo, uma despesa despende eh, financeiro. financeira, mas eu tenho que colocá-los na campanha, porque eles tiveram um tempo junto comigo, eles trabalharam. Eu tenho que colocar, mesmo como voluntário, em um valor estimado daquele serviço ali, como você colocou bem aí, a questão da propaganda. Tem muita doação, às vezes, de um carro de som, de uma propaganda, até mesmo, por exemplo, eu quero doar para o meu amigo que é candidato um santinho, até R$ 1.000, não é isso? 1.064 que era na última. 1064. Você Era pode. até 1.064, qualquer pessoa física pode doar para a campanha sem precisar de prestar conta. Então eu coloco lá. Mas só que tem todas as regras, por exemplo, todo material de campanha tem que sair o CNPJ, tem que sair na nota fiscal ali o CNPJ do contratante e do contratado, ou seja,
a minha campanha tem um CNPJ, eu sou candidato, então a gente tem um CNPJ. Eu contratei, vai lá, saiu naquele santinho, naquele cartaz, naquele citruque, aquele adesivo perfurado, todo material de campanha tem que sair o CNPJ ali de quem contratou e o CNPJ de quem produziu. Vamos supor, eu sou uma pessoa física e quero doar para a campanha do Adeildo. Então, eu vou colocar o meu CPF lá como contratante, né? E então o profissional de comunicação ele tem que estar atento a isso. Eu já vi em alguns casos, por exemplo, de sair material de campanha sem esses dados e dar processo de impugnação do registro. Já vi também que às vezes a pessoa até foi eleita ou foi para a urna e chegou lá na frente na prestação de contas, não contabilizou, por exemplo, um anúncio em jornal. Em cidades maiores, cidades menores, existem, né, jornais ainda que circulam. A internet ainda não acabou, né, com os jornais. Nos jornais, anúncios em revista, eles têm também que você tem que colocar lá o valor que você está contratando aquele anúncio. Então, a publicidade ela tem umas especificações assim para a questão de Tamanho, prestação de contas, tamanho, tem que colocar tudo isso aí. O tamanho, quantidade, isso, o quantitativo, né, o número quantidade de da tiragem edições. daquele material. Então, tem várias regras que, se o candidato ficar preocupando com esses pormenores, ele não consegue fazer a campanha, não dá tempo dele fazer a Não. campanha, não. Ele tem que ter alguém que cuide disso para ele, né? Então, se a pessoa se preparar antes, ela vai estar à frente de todos os outros assim que não se preparou, né? Por exemplo, que não se prepararam. Então, ele vai sair na frente com o quê? Construindo a sua reputação, construindo a sua imagem, tendo realmente uma comunicação e uma estratégia de marketing, vamos dizer assim, mais objetiva e mais assertiva. E lá na frente, todo esse trabalho que a gente fala aqui, que é da campanha, se a gente conseguir antecipar, ele já sai na frente dos outros. Ele consegue, talvez, lá quando abrir a campanha, já ter o seu CNPJ, já ter material impresso, já está com conta aberta. Certo. Mas isso tem que depender de vários profissionais que o cercam ali, né? E é comum, às vezes, na campanha municipal, então, principalmente isso. A oposição está um pouco mais à sua frente, e aí o seu partido não conseguiu agilizar, e a A oposição sai na cobrança. frente. Nossa, é um problema É, sério. É só, é o marqueteiro que é culpado, que não conseguiu é, fazer. E tem um detalhe interessante, David, para quem está no marinheiro agora, gráfica, meu irmão. Período de campanha eleitoral, gráfica fica tudo lotada, e é quem chega primeiro tem preferência. tem que fazer planejamento, porque isso envolve custo também. A pessoa quer fazer uma gráfica que tem um custo mais baixo, ele vai fazendo os orçamentos. O nosso trabalho também visa a facilitar isso aí. A gente que faz esses É. orçamentos, a gente tem equipe para realmente fazer todo esse apanhado aí e expedir ordem de produção. Mas voltando na questão aí dessa questão da prestação de contas junto com o marketing, a gente tem que entender que se lá na frente todo material que for impresso, tudo que for colocado ali numa campanha, se faltar uma coisa, enquanto você falou da questão da oposição, que eu achei interessante, todo mundo fica ligado na campanha do outro, porque às vezes, por exemplo, não, vereador, ele não vai se importar, mas às vezes o cara ganhou a eleição, mas o primeiro suplente ficou na suplência, ele vai tentar achar alguma pega ali para ele Lógico, poder é. impugnar a candidatura do outro. Isso faz parte do jogo. A gente não tem que achar ruim ou bom, faz parte do jogo. Isso aí cada um É tem que a entender regra do como jogo. é a regra do jogo. A questão da gráfica aí, Adeildo, é muito importante porque as pessoas querem realmente sair com o material antes, né? Então as gráficas, principalmente no início de todas as campanhas, elas ficam entupidas. Mas a gente tem que entender que as pessoas têm que acabar um pouco assim com essa ansiedade, porque sair na frente com o material, isso não garante que a sua eleição ela seja vitoriosa. E eu tento explicar isso às vezes para os meus candidatos ou Nossa para as Deus. pessoas que a gente está trabalhando, fala, aguenta um pouquinho, porque a decisão do voto, principalmente numa campanha, ela nem sempre é tomada com tanta antecedência assim. Tem muita gente que deixa realmente para a última hora. Uma campanha, por exemplo, como a do ano passado, que tinha aí, você tinha que votar em presidente, tinha que votar em senador, agora a próxima campanha de presidente, por exemplo, vão ser 2 candidatos a senadores, aí você tem que votar no governador, presidente, senador, às vezes 2 senadores, deputado federal, deputado estadual. As pessoas, de um modo geral, a gente que é ligado na política, a gente está realmente antenado com isso aí. Mas a população, de um modo geral, muitos que estão, assim, vamos dizer assim, até desacreditados com a política, estão desmotivados até a tomar essa decisão com antecedência. Então, aguenta um pouquinho, controla um pouco a sua ansiedade. Não é porque você não entregou um santinho
logo na primeira semana de campanha, você tem 45 dias para fazer a campanha, você tem que ir pavimentando esse trabalho antes, para chegar na campanha, o santinho ele vai ser o detalhe, né? A colinha vai ser o detalhe ali, para que a pessoa possa votar em você, porque você tem outros artifícios hoje, por exemplo, você tem outros elementos, você tem a rede social, você tem o WhatsApp, você tem tanta coisa que você consegue fazer seu número chegar na pessoa, você consegue fazer a sua mensagem chegar, mas você tem que ter também aqueles multiplicadores dessa mensagem. Não adianta você querer fazer tudo sozinho. Você tem que construir uma rede de apoio grande e ter multiplicadores para que você tenha, de fato, uma garantia aí de sucesso. Levar sua mensagem, né, David? Você precisa de gente para Isso. levar sua mensagem. E tem muita gente que não tem acesso àquela rede social, que você tatua, informações, aí vale o boca a boca, ainda no famoso, né, jeito mineiro, de porta em porta, de casa em casa, e tomando aquele cafezinho, aquele bom bate-papo. Esse é o clássico, né, E David? esse aí é insubstituível, sabe? Esse aí, quando você olha no olho do seu provável eleitor, né, ou da população no modo geral, e você passa confiança, você passa realmente credibilidade, é difícil quando o cara fecha o compromisso com você, aperta a sua mão ali, é difícil ele voltar atrás, né? Pode passar outro lá depois, e aí o receio, porque quando tem muito candidato, principalmente nas cidades menores, Adeildo, que o abafo é maior, É, né? Assim, em cima da população. Então as pessoas ficam muito ansiosas. Mas eu acho que a gente tem que realmente saber entender aí qual que é o posicionamento desse candidato para que ele não dê tiro no escuro. Não adianta ele começar a trabalhar dentro de um nicho eleitoral que não vai dar retorno para ele. Ele ficar insistindo demais, onde ele não tem uma grande aprovação, ele está perdendo de fidelizar onde ele tem uma maior aprovação e com isso conseguir multiplicar esses eleitores, entendeu? teve um pré-candidato aqui no meu escritório esse dia, a gente conversando em planejamento de campanha. E o nosso bate-papo aqui, ele pediu uma consultoria de planejamento de campanha mesmo, do ponto de vista financeiro e outras coisas mais de visão de campanha. Eu já trabalhei em vários, o que eu poderia colaborar com ele? Aí falou comigo dele que ele já está visitando tanto e tomando tanto café que se não ganhar a campanha, uma USP ele vai levar, porque tanto café que ele está tomando. Mas, David, já que vai Até, aproveitando o gancho aqui, você pode falar. não, eu ia falar o seguinte, quando a gente falou de começar antes, é se planejar, montar realmente sua estratégia, montar um planejamento e seguir esse planejamento. Lançar uma campanha também com muita antecedência, isso tem um custo maior. Eu não estou falando de lançar essa campanha, essa pré-campanha com antecedência, estou falando de se planejar e construir a sua imagem, construir a sua reputação, de conseguir mostrar isso para a população, de conseguir atingir o maior número de pessoas possível para que possa multiplicar, né, essa mensagem que eu sempre repito aqui. Mas ele falar assim, não, já lancei a campanha, já estou visitando, já estou fazendo isso. Isso é importante, conversar com as pessoas é importante, fazer reuniões é importante, mas se ele se lançar como pré-candidato, vamos dizer assim, com muita antecedência, a tendência é que o custo dessa campanha seja maior. Muito maior. Inclusive, no pré-campanha, você gastar mais do que você vai gastar na campanha, você já tem um problema seríssimo na sua prestação de conta aí, para aqueles que E querem tem, fazer queimar e tem muita largada aí. gente vigiando, né? Tem muita gente Tem, vigiando isso tem, aí. Não tem gente boba mais não. tem não. Aí o cidadão nunca fez nada na rede social, agora começa a divulgar tudo, começa a fazer um monte de coisa. E o presidente do TSE atual disse uma coisa interessante e ele falou assim, e internet não é uma terra sem lei. O TSE tem convênio com o Facebook, tem convênio com o Instagram, tem convênio com essa turma toda para justamente mapear essas informações e por diversas vezes, um exemplo prático aqui, David, nas últimas campanhas que eu participei, eu tive várias diligências de nota fiscal emitida que não foi contabilizada. E aí, mas como assim? Aí fomos levantar as informações, foram de outras pessoas, de outra cidade, fora da nós aqui, tirou nota lá de pequeno valor, em nome do candidato, achando que estava ajudando o candidato em alguma coisa, e isso foi informado na campanha eleitoral, e depois você tem que comprovar o contrário disso, que alguém gastou e não foi você que efetuou aquele gasto. Então, muito cuidado, porque a internet não é terra sem lei, viu, moçada? A internet é uma lei com lei, sim, tem regra e mecanismos, eles utilizam muito mecanismos de acompanhamento nessa questão, principalmente da política do ano que vem, nas eleições de 2024. Davis, Olha, olha só, Deildo, essa questão da prestação de contas aí, principalmente a internet não é terra sem lei. Realmente não é. A primeira campanha que teve autorizado impulsionamento nas redes sociais foi a campanha de 2018, aquela que a gente trabalhou. A gente até teve um caso, né? Por exemplo, a teve, gente impulsionou no Facebook, o Facebook só emitiu a nota após a eleição, né? após a E, eleição.
E aí a prestação de contas lá, o pessoal questionou sobre isso aí, mas a gente conseguiu provar que o serviço foi prestado antes da eleição. Então, a internet não é terra sem lei, mas é o seguinte, tem que saber usar. Ah, você pode impulsionar? Pode. Mas como é que você vai impulsionar isso? Para que público você vai impulsionar? Como você vai fazer isso? É você que vai definir isso? Ou é a equipe que vai trabalhar com você que vai definir isso aí? Como você pretende investir nesse impulsionamento? Aí você começou a gastar muito antes, e na campanha você gastou pouco, tem uma coisa errada aí. E aí vai chamar a atenção dos tribunais, né, que vão julgar aí suas contas depois, ou até mesmo dos adversários que vão, porque é tudo monitorado. Hoje é tudo, isso aí é público. Você entra no Facebook lá, É. a meta é te dar todos esses dados aí de impulsionamento, quanto cada um tá gastando, entendeu? Você acha que esse fenômeno da rede social, e no contexto geral, ela substitui o marketing tradicional na Não, nem campanha? sempre. Nem sempre. Não, eu não acredito que substitui. Eu acho que uma coisa ela é conjunta, né? Uma coisa tá trabalhada com a outra. Por exemplo, você vai falar assim, não, mas o Nicolas ganhou só com rede social. O Bolsonaro em 2018 ganhou só com rede social. Não foi só com rede social, né? Não. Teve o trabalho de campo também, teve o trabalho da comunicação a verbal, né? Teve o trabalho da comunicação tradicional, porque a pessoa que está ali muito ativa na rede social, ela começa a ganhar notoriedade e aí essa notoriedade faz com que ela também apareça nas mídias tradicionais. Essa notoriedade faz com que as pessoas abracem aquela ideia e multiplicam aquilo ali. Então as pessoas produzem adesivos, produzem materiais de campanha e até mesmo que eu sou doador da campanha do presidente, do prefeito, eu quero fazer por conta própria. Mas isso existe um custo, existe um gasto, né? Então não substitui para mim, ao meu ver, a rede social ela é um complemento, ela é realmente trabalha junto com a comunicação e a estratégia de campanha tradicional. É o que nós falamos aqui antes, o olho a olho ali, olho no olho, boca a boca, você vai construindo a sua campanha no dia a dia. Experimenta fazer, por exemplo, eu vou fazer campanha só na internet. Você não vai conseguir atingir o público que você precisa. Vamos pegar o caso aqui de Valadares, cidade como Valadares, como Ipatinga, como Teoflotone e tal. Um candidato a vereador, ele precisa de ter pelo menos aí, vamos supor que agora com a nova regra aí dos 20%, né? Tem gente que ainda não É. sabe dessa regra, para você ser eleito, né? Aquele partido ele tem que atingir o quociente eleitoral e você tem que ter pelo menos 10% do quociente Do eleitoral. Vamos quociente supor, eleitoral. Valadares, vamos colocar aqui, Valadares tem 6.500, o quociente eleitoral é 6.500 votos. Né? Você tem que ter pelo É, menos 650 para para ser você. eleito, vamos supor. Mas aí o partido não atingiu Os 20%. os 20%, mas ele na média ali, naquele cálculo da média, que é que calcula as sobras das cadeiras, ele vai, por exemplo, poder fazer um candidato, porque se ele tiver uma média alta, aí ele teve 6 mil votos, ele teve 5.500, mas ele vai conseguir fazer uma cadeira na sobra. Mas aí o que acontece? O candidato, para ser eleito, ele tem que ter 20% dos votos, 20% do quociente. Então, ele tem que ter no mínimo 1.300. Então, vou colocar aqui essa linha de corte em Valadares, Ipatinga e outras cidades, que seria 1.000, 1.300 votos. Como é que você consegue fazer uma taxa de conversão dessa na internet se você não tiver pelo menos 20 mil seguidores dentro da sua cidade? Né? De uma cidade do Entendi. porte de Governador Valadares. Uma cidade menor, para ele fazer uma taxa de conversão de 10 a 20%, ele tem que ter pelo menos 5 mil seguidores. E às vezes a cidade nem tem isso de eleitor. Então, só a rede social, só a internet, não. Mas a internet, você consegue conquistar voto pela internet, você consegue, ela não garante sua eleição, mas ela garante sim uma fidelização e o efeito de multiplicação que eu tenho falado aqui, que é importante na comunicação. Esse monte de rede social, David, você acha que uma é mais eficiente que a outra? WhatsApp, Instagram, Facebook, Isso em termos de. depende, isso depende do local, Adeildo. Por É, né? exemplo, eu vou aqui, vamos supor, para Conselheiro Pena, Galileia, Coroaci, são cidades que, às vezes, o Facebook ele é muito mais forte para multiplicar a mensagem do que o Instagram, Galeia não, entendeu? senhor. Galeia é o Vale do Silício da região, parceiro. Não, É senhor. verdade. Mas eu estou dizendo assim, então, o Instagram ele tem um apelo. O importante é que você esteja presente na maioria das redes, em formatos diferentes, porque cada rede ela requer de você
É um formato diferente. Não adianta fazer a mesma coisa que eu faço para o Instagram no Facebook, que não vai funcionar. Aí eu quero ter o TikTok, beleza? O TikTok tem um alcance legal em algumas cidades. Mas aí o formato do TikTok é diferente. Não estou falando que o político tem que fazer dancinha Sim. lá no TikTok, não, né? Essas dancinhas aí. É, Mas tem um formato específico para o TikTok. Tem um formato específico para o Kawaii. Tem um formato específico para o Facebook, para o Instagram. E tem cidades aí que, por exemplo, o Twitter acabou, que agora é o X, né? Mas o Twitter ainda tem um apelo muito grande dos grandes centros. O que é vai importante é depender, que né? você consiga fazer uma estratégia de marketing que ele leve a sua comunicação para o maior número possível de pessoas. Então, eu lembro muito bem, por exemplo, quando eu era pequeno, meu pai era amigo do Agnaldo Timóteo, e aí ele foi fazer um show lá na minha cidade natal. E a gente começou a percorrer as rádios para divulgar aquele show e tal. Naquela época só tinha rádio, TV e jornal, né? Então a gente começou a percorrer as rádios ali. E aí, quando foi no final, o tempo já estava se esgotando. Meu pai falou assim: Ô Agnaldo, a gente não vai na rádio tal, não vou falar o nome aqui, não, porque ela é a menos ouvida aqui da cidade. Aí ele falou: não, nós vamos sim, porque a menos ouvida também é ouvida. Então eu trago isso para os dias de hoje. Ah, eu estou na rede social ali que eu tenho menos seguidores. Mas você tem seguidores? Ah, eu tenho um alcance menor no Instagram do que eu tenho no Facebook. Ah, então não vou mexer com o Instagram, não. Mas você tem seguidor no Instagram. Você tem pessoas ali que estão dispostas até ouvir a sua mensagem. E talvez ali, talvez você vai conseguir uma taxa de conversão muito maior. O que eu digo que é importante na rede social não é o número de É. seguidores que você tem, não é o número de curtidas, não é o número de comentários, nada disso. Porque tem muita gente aí, viu, comprando seguidor. Aqui em Valadares, então, virou uma febre esse negócio de comprar seguidor. Então, gente que da noite pro dia aí, ela estava com 1.000 seguidores, amanhece com 20 mil, com 50 mil. E isso é mentir para si mesmo, porque isso trava o algoritmo da rede social, porque ele está vendo ali que você tem muito seguidor, mas não tem engajamento. O que é importante realmente na rede social é o engajamento. E trazendo isso para a nossa vida no dia a dia, né? Vamos dizer assim, fora, né, da rede social, o seu contato direto com o público, você tem que também criar esse engajamento com o seu público. A rede social ela vai fazer o engajamento, na hora que você tiver o engajamento ali, você vai conseguir medir a sua taxa de conversão, que isso é o mais importante. O mais importante é a taxa de conversão mesmo. Eu converter o voto, converter aquele eleitor, converter aquela pessoa a votar em mim, a votar na minha ideia, na minha proposta, né, para ela conseguir acreditar naquilo ali. A rede social ela vai estar ali constante, todos os dias. Mas você não consegue atingir. Se você tiver 5.000 seguidores numa rede, por exemplo, você não consegue atingir os 5.000. Uma taxa de É. conversão ali, se você conseguir atingir 1.000, é muito grande. Eu, por exemplo, a minha rede social, eu não tenho um número muito grande de seguidor, Adeudo, mas, por exemplo, tem mensagens que às vezes eu posto no Stories, porque o Stories hoje ele movimenta bastante, né? Ele atrai muito esse engajamento, que eu tenho, por exemplo, lá ali 9.000 e poucos seguidores. Às vezes eu consigo 1.000, 1.200, mas eu já trabalhei com um candidato que tinha 20.000 seguidores que não conseguia 500 visualizações no Story. Então, não É. adianta você falar assim, eu quero ter um engajamento bom. Se a sua mensagem ela não for adequada para aquele público, ela não for interessante para aquele público, você vai nadar, nadar e morrer na praia. E um detalhe interessante aqui, turma, que impulsionamento na rede social tem regra específica, viu, na Justiça Eleitoral, na legislação, na Lei 9.504. Não é de qualquer maneira que você vai impulsionando, tem todo um regramento, tem que ser no CNPJ da campanha, não é do seu CPF quando você for candidato. Tenha muito cuidado com isso, não vai fazer isso de forma avançada, queimar a largada nisso, porque depois não tem como corrigir. Uma vez você fez, uma vez você pagou o Facebook, não tem como corrigir isso mais, já vai estar registrado, e aí nós não teremos problema na sua prestação de conta. Então, todo cautela, todo cuidado é importante ter. Não é porque sua rede social é sua, que você. Não. Para a Justiça Eleitoral, a partir do momento que você ingressou como candidato, ela passa também a fazer parte da Justiça Eleitoral. Lá atrás, nós falamos da questão do CNPJ. A Justiça Eleitoral é muito separada. Existe CNPJ e CPF. Para a Justiça Eleitoral, o que vale para ela é o seu CNPJ durante a sua campanha. O David, então, pessoal tem que entender que a campanha é uma empresa que você abre, ela tem tempo de vida útil, né? Porque ela morre na isso mesmo. eleição. Essa empresa, ela cuida de todas as outras particularidades dentro da campanha. E muitos, por exemplo, eu estou vendo aqui, Adeudo, em algumas cidades, o pessoal tem me procurado para a gente
fazer um trabalho, e aqui em Valadares também algumas pessoas que, por exemplo, foram candidatos na última eleição, não prestaram contas de maneira correta. Tem gente que nem prestou conta, né? E hoje não pode mais ser candidato. Ah, mas eu vou lá agora, vou tentar recorrer, tal, tal, tal. Teve um caso específico agora, que o caso dele é até mais grave, porque ele não prestou conta. O advogado falou, ó, se ele tivesse prestado contas errado, de maneira errada, tem como corrigir lá na frente. Mas ele nem prestou conta, a justiça entende. Pode falar. Eu tô com um cliente aqui que eu fiquei com dó dele. Tem uns 20 dias isso, queria ir nos Estados Unidos visitar a família, visitar o neto que nasceu, alguma coisa nesse sentido. Foi candidato em 2008, não prestou conta, abandonou tudo, foi embora, foi tirar o passaporte agora e não tinha quitação eleitoral, não conseguiu. E tem exatamente uns 30, 40 dias nós estamos batalhando nesse processo para poder tentar resolver a situação para ele conseguir tirar o passaporte. Candidato sem chance já não conseguiria, mas para tirar o passaporte para ele fazer uma viagem. Olha só, E é muito comum, viu, David? Né? O que incide Interessante. uma não prestação de contas, né? David, é comum, viu, candidato, por exemplo, no período eleitoral, tudo é eufórico, entra na campanha, participa, e aí não tem um resultado que ele gostaria, não tem aquela expressão de voto que ele imaginou que teria, e aí decepciona, chuta o balde, abandona tudo, larga para lá, não procura o contador procura o profissional, não procura, e aí deixa para lá, e acontece essa situação. E daí, quando nas próximas eleições ele quer ser candidato, mas ninguém fez minha prestação de contas. A prestação de contas eleitoral ela depende exclusivamente do o contador vai fazer, mas depende do candidato a condução de todo esse processo. Eu digo sempre o seguinte, Diego, só um detalhe, entregar a prestação de contas é muito fácil, qualquer profissional faz. Agora, conduzir o processo, dá para chegar na prestação de contas e ser vitorioso aí é para pouco, meu irmão. Pode falar. Antigamente, Adeus, nas campanhas que eu coordenava antes, a gente fazia uma prestação de contas no meio da campanha e outra no final. Agora não, a cada 48 horas, não é isso? Tem que fazer essa prestação, essa atualização? A cada doação, 72 horas depois dela, tem que ser informada a Justiça Eleitoral. 72, então. É full time. Tem assim, quando você fala, eu lembro da campanha, né? Full time. O negócio é full time, gente. Full time, é meu lema. É o dia inteiro e noite não tem tempo, não tem hora, e é 45 dias acelerado. Desde a gente já está aqui. O que a gente tem que entender é que a campanha ela não é só, ela não decorre só nos 45 dias. A pré-campanha é muito importante nesse processo aí, quando a gente fala de marketing político e marketing eleitoral. Se a gente, eu gosto de frisar isso, porque chega na hora lá, do mesmo jeito que o cara larga a prestação de contas, depois ele quer ser candidato e não pode. E tem muitos que peitam, viu, Adeildo? Tem uns que vão lá, registram a candidatura, às vezes tem um voto até para ser eleito, mas ele acaba prejudicando a chapa, porque é impugnado lá na frente, os votos deles são impugnados, e aí prejudica a chapa, porque tira esses votos da chapa. Aí ele teve 1.000 votos, mas ele não foi contabilizado, e deixou de dar lugar a um candidato que teria 300, 400 votos e que poderia somar para fazer uma nova cadeira. Então, os dirigentes partidários, eles têm que estar atentos a isso, os formadores de chapa, né? Então, tem que estar atento a esse processo aí legal antes. Só coloca... Não, essa pergunta eu quero que nós dois vamos responder aqui para um que perguntou. Não, pode ir. Vamos lá. Perguntou aqui, ó. Pesquisa eleitoral. Lógico que não é o nosso tempo, que pesquisa eleitoral, inclusive, Daniel, vou te convidar para fazer uma pesquisa, uma live junto, viu, parceiro? Pesquisa eleitoral, vale a pena fazer? Quando fazer? Proposta, pesquisa de governo também vale a pena fazer? Em que época? Esse ano ainda? Para quem está na gestão e vai converter a reeleição, você acha que é interessante fazer uma pesquisa nesse modelo? Olha só, quando a gente fala que o marketing é estratégia, é o que norteia o caminho, ele não consegue trabalhar muito bem se for no escuro, não. A pesquisa, ela clareia todo esse caminho. A pesquisa, ela é um investimento que é necessário. E aí, ele falou assim, é importante, convém? Sim, mas com um instituto sério, com um instituto de qualidade. Porque pesquisa, para mim, ela sempre foi instrumento de trabalho. Vamos ter que registrar para divulgar, porque a gente está na frente, isso, aquilo, outro. Isso aí é um outro tipo de estratégia. A pesquisa, ela tem que ser feita com antecedência, até para você entender como é que funciona, né? A cabeça do eleitor da sua cidade. Existe a pesquisa quantitativa e existe a pesquisa qualitativa. São poucos institutos que eu conheço aqui em Minas Gerais, eu já trabalhei com vários até de nomes aí nacionais, mas são poucos institutos que trabalham, igual você citou o nome do Daniel, que é da Confirma, que faz uma pesquisa quanti-quali. Às vezes, quando o pessoal fala assim, quanto que é uma pesquisa dessa?
E a gente tem que entender que o que eu falei lá atrás, né? Que não é um gasto, é um investimento. A É, pesquisa você consegue fazer agora, ela tem um retrato do momento, mas às vezes o número agora, ele não é interessante. O que é interessante são os dados qualitativos que aquele número vai trazer e o que você precisa fazer para melhorar, para você conseguir conquistar o maior número de eleitores através ali dos números que a pesquisa vai te mostrar. Ela vai te dizer seu nível de conhecimento, se é baixo, se é alto. Ela vai te é. dizer se o caminho que você está percorrendo tá correto. Ela vai te dizer se a mensagem que você está passando ela está sendo compreendida para a população ou não. Então tá a hora que você e aí você vai monitorando com o tempo, você vai conseguir fazer mais pesquisas para você saber se você está caminhando certo, se você saiu do lugar, se você evoluiu. Se não tiver tudo certo, você vai ter que mudar toda a sua estratégia e fazer tudo diferente. Mas é raro, raro mesmo uma pessoa que trabalha com pesquisa, que trabalha com um profissional de comunicação, um profissional de marketing, um profissional que trabalha nessa articulação política, ter a pesquisa na mão e saber ler os dados. Que o mais importante de ter a pesquisa é saber É ler os saber ler dados. os dados. Porque às vezes, eu já trabalhei numa campanha, por exemplo, Adeudo, que tinha um candidato que ele estava com 37% de intenção de votos, na época ele estava liderando, tinha um outro candidato que estava com 14%, tinha um outro que estava com 18%, tinha outro... E aí ele falou, não, eu quero ser candidato. E eu tinha um candidato que ele tinha 3% de intenção de voto. E aí, que era o candidato que eu ia trabalhar. E aí todo mundo desacreditava. Pô, o cara não tem Menor, condição, não tem chance, porque menor esse chance, né? número aí não tem a menor chance. Mas a campanha ela dita o ritmo, né? E ela mostra o seguinte: aquele candidato que tinha 37% de intenção de voto, quase 40%, ele tinha 92% de conhecimento. Ele chegou no teto dele. Então, saber ler a pesquisa, porque eles viram só o número, ele tem 37%, mas ele tinha 92% de conhecimento. O outro que tinha 3%, ele tinha 90% de desconhecimento. Ele tinha uma oportunidade ali de realmente mostrar como ele realmente era e conseguir conquistar uma parcela maior da população, porque se ele tinha 37, o que estava em primeiro, tinha 37, mais 92%, ele já tinha chegado do teto, ele não conseguiria crescer. A partir do momento que você vai para a campanha, a tendência é que ele caia. E o outro que era desconhecido, você consegue fazê-lo, né? Aí você tem que fazer um trabalho para torná-lo conhecido, para depois, se você pedir o voto. O cara que é totalmente desconhecido, ele tem uma dificuldade maior de entrar na campanha desconhecido. Ele tem que fazer um trabalho antes para se tornar conhecido. E é isso que eu vi aqui gente perguntando sobre essa questão, né? Por exemplo, a pessoa, o que fazer numa pré-campanha para e não infringir a lei eleitoral? É você não pedir voto, é você não fazer uma campanha de fato. Você pode fazer tudo, você pode fazer a sua promoção pessoal, mostrar quem você é, mostrar para que você veio, o que você quer, né, fazer, conquistar o maior número de pessoas ali, mas você não pode pedir o voto. Falar, eu já sou candidato, eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto. Isso aí é o primeiro passo que infringe a lei eleitoral e que muitos cometem esse erro. Tem uns pré-candidatos que tem um slogan já de campanha e quer usar na pré-campanha. Não pode, não pode. O slogan que você pode até usar um slogan na pré-campanha, criar isso com a sua equipe de marketing e tudo, mas aí você vai usar na pré-campanha. Chegou na campanha, você muda totalmente. Tem muitos casos, Adeildo, que nem a foto que você usou na pré-campanha para suas artes, você pode usar na campanha. Você tem que fazer uma outra foto, porque você não caracteriza campanha extemporânea, campanha antes da hora. E isso dá muito problema lá na frente, entendeu? Só pergunta desse, por que a campanha é chata assim? Não é que a questão de campanha é chata, tem que ter regra. Porque tem que ser igual para todos. Aí você vem no nível, se dá uma vez tem um poder aquisitivo maior do que um outro que tem poder aquisitivo bem menor. Então a ideia da legislação é equiparar os dois no mesmo patamar, pelo menos do básico. Isso. Porque você imagina, naquela época, por exemplo, de fazer outdoor na É, cidade. Quem aham, aguentava bancar o outdoor, só campanha rica. Quem tinha condições financeiras de bancar uma campanha. Quem não tinha condições, não tinha condições de pôr um outdoor na cidade. Ah, então por que acabou? Acabou por causa disso. Tinha no Cavalete, penso que o Cavalete vai voltar. Eu acho muito difícil voltar, porque o Cavalete não é só no ponto de vista propaganda eleitoral, tem a questão ambiental, a questão visual, que dificultava muito na época, então eu acho muito difícil, rapaz, alguém que perguntou se acha que esse ano volta Cavalete nas eleições. Eu acho não, muito não difícil volta não. voltar, também acho que não. David, Não, não, então, para ter pode voltado ir. também, essa reforma eleitoral tinha que ter sido votada e aprovada agora em outubro, né? Porque ela tem que ser É. pelo menos um ano antes da eleição. Então, para a eleição do ano que vem, não vai acontecer nenhuma mudança em relação à última eleição. O que vai realmente. Essa questão do poder aquisitivo é uma coisa que até que você salienta muito, né, Adeildo? Quando você entra numa campanha, pelo menos comigo, a primeira coisa que você coloca em questão é o limite de gastos, é o teto de gastos, né?
E esse teto é igual para todos. Então, por exemplo, numa campanha de uma cidade pequena, que um candidato a vereador ele pode gastar só 10 mil, o cara pode ter 50 mil para gastar, 100 mil para gastar, mas ele só pode gastar 10 mil. E o outro que não tem nem os 10 mil, né, mas ele pode conseguir arrecadar, mas ele tem 1.000, 2.000 para gastar na campanha. Eu estou falando números aqui Sim, fictícios só para a pessoa sim. entender, né? A gente consegue equiparar isso aí e trazer uma isonomia maior para o processo. A gente sabe que tem candidato que faz caixa 2. A gente sabe que tem candidato que gasta mais do que deve. E é esse o perigo de achar que pode, que o poder aquisitivo, o poder econômico vai comprar tudo, mas chegar lá na hora, se tiver uma denúncia, se tiver comprovação de que ele fez um gasto e não foi contabilizado na campanha, ou foi É. excedeu o limite de gasto na campanha, ele vai ter um problema muito sério. A gente tem questões aí da publicidade que dificultou muito nas últimas eleições. Por É. exemplo, cartaz. Eu estou vendo a Fernanda falar aí, né? É. A questão dos cartazes Ah, já. nas casas. Então, assim, tem que ser na janela. Aí tem casa que não tem janela, que tem para fora e tal. Então, são milindres que a gente tem que realmente orientar o candidato, porque ele fica pé da vida. Ele fala assim: pô, não concordo. Olha, concordando ou não, essa é a regra. A Tem gente não está aqui para concordar ou não, a gente está aqui para seguir a regra, seguir a lei. Se a a gente época pisar do. fora daquilo ali, você está ciente do que você está fazendo e você vai arcar com essas consequências, porque eu não posso me responsabilizar por coisas que realmente são fora da lei. Aí veio o cidadão e falou: isso é coisa desse contador doido, esse advogado, esse magrão não sabe de nada, e a gente pode fazer sim, isso tem tudo. É, Fulano faz, Fulano fez, tem muito esse papo na época de campanha. Então, assim, eu vejo muita o, pergunta o que eles estão. Lucas o Lucas está perguntando aqui, o Lucas até tem empresa gráfica, que é uma das maiores Uhum. aqui de Valadares, faz para toda a região. Está perguntando se o Indy Bonner entra como cavalete. É, Na realidade, ele O que é parece o que é a Andy mesma Bunny? coisa, né? O Indibana é aquele, parece uma vela, né? É um tecido ali que você coloca na rua com a base e ele fica ali movimentando ali, ele não é Ah, ok, ok. estático. É, Ele falou, ele uhum. está colocando aqui que é mais ou menos, praticamente a mesma coisa do cavalete, só com outro nome. Mas não é essa, por quê? Porque ele é móvel, o cavalete também é, só que o cavalete é estático, né? O É, Indibana é essa bandeira que fica realmente aí flamulando nas vias das cidades, ela tem uma leveza ali que a Justiça Eleitoral entende que ela não é uma coisa fixa que fica ali, tem aquele efeito considerado o efeito outdoor, né, que a Justiça muitas vezes condena. É uma dificuldade imensa para a gente é, também interpretar isso, né? Às vezes a gente quer fazer um material diferente, quer é. mostrar o candidato de uma maneira diferente, mas esbarra nessas questões da lei aí. E vai muito, David, às vezes assim, na eleição passada podia, fizemos, a justiça aceitou, mas pode ser que essa agora o TRE, fala, não, isso aqui está a mesma ideia do cavalete, não, vamos decidir também por não ter, e aí muda tudo de novo. Mas E, assim, e no cada, e geral, cada, e cada local, Adeildo, ele tem umas especificidades aí de tem, cada juiz eleitoral. Por exemplo, eu fiz campanha do prefeito lá de Malacacheta, né, o Lei e o Caíca que está aí assistindo. Lá eles proibiram comício, eles é, proibiram aglomerações por causa da pandemia, aquela coisa toda. Aqui em Valadares era permitido, aqui nas cidades vizinhas, algumas, era permitido fazer carreata, fazer caminhada, né? Então tiveram lugares que isso foi proibido. Então você tem que estar atento à legislação e às regras de onde você está candidatando para saber se realmente você vai conseguir seguir a é. risca ali. E aí o desafio do marqueteiro e do contador é justamente isso. Às vezes você trabalha num lugar que tem, é muito mais tranquilo, você trabalha numa outra cidade que é totalmente diferente, de outro contexto diferente, com uma decisão do juiz local, juntamente com os candidatos, e mudar algumas regras desse jogo. Esse ponto de vista. David, nós já estamos com 1h15, cara, já de live. E eu tô querendo fazer uma pergunta para a gente aí, pra gente ir caminhando aqui pro final, senão a gente vai bater papo por um bom tempo aqui. Você tá com moral, viu, Ade? Eu tô vendo aqui que o público não caiu, não, vai. Ficou o tempo todo aqui com a gente. Ah, não é Os só eu caras o não, tempo velho. todo. Essa turma aqui basicamente é sua. Não, Mas quando o assunto tá bom, a turma participa. Na aula passada, é, o assunto com o Alan também ficou 1h15 batendo papo. Alan, tá na hora de ir embora, moço. David, a gente caminhar para o final aqui, porque realmente eu tinha um monte de perguntas que a gente vai ser, mas não deu tempo. Vai ficar para uma próxima aqui, gente. Mas eu queria, assim, acho que é interessante para a gente fazer o fechamento final. A sua experiência de campanha, desde agora, com tanta campanha que você vê, você já participou, você consegue elencar assim, o maior erro assim, de campanhas que é natural assim, que os candidatos cometem, que pode ser crucial no resultado de uma vitória de campanha, por exemplo?
Olha só, eu venho trabalhando em campanhas desde do ano 2000. Comecei aqui em Valadares, né, na época lá com o saudoso aí, João Domingos Fassarella. E naquela época era muito diferente, né, fazer campanha. E mesmo assim, existiam os erros que eram cometidos tanto pela campanha que eu trabalhava quanto a campanha adversária. Mas isso, quando esse apertar aí das regras da lei, esse fechamento de cerco, ele faz com que as pessoas queiram realmente fazer ações que são realmente, vamos dizer assim, contra a lei, né? Então, não existe o maior erro. O maior erro é você não seguir a regra. O maior erro é você não realmente querer, não acreditar na justiça eleitoral. O maior erro é você não acreditar que você vai ser punido, entendeu? É esse sentimento de impunidade que alguns têm, ou por ter um poder aquisitivo maior, ou por ter uma relevância, ou por já ocupar um cargo, né? Esse, para mim, é o maior erro, porque esse sentimento assim de impunidade, falar assim, não, eu vou lá que lá na frente eu conserto, o advogado vai lá e defende e tal, eu quero fazer essa ação dessa forma, vocês vão fazer o que eu estou mandando. Essa prepotência de entender que você está acima da lei, esse é o maior erro de qualquer campanha eleitoral, desde lá de 2000, quando eu comecei, até hoje. As regras hoje elas estão muito mais duras, né? As leis elas estão muito mais afunilando cada vez mais assim. Eu brinco, falo assim, daqui uns dias vai ser proibido até fazer campanha, porque cortaram tanta coisa da parte de comunicação, né, e marketing, e que daqui a pouco eu brinco, falo, vai ser proibido. Mas se a regra é essa, a gente vai ter que se adaptar. Então, o candidato que ele quer participar desse processo, ele tem que estar ciente, principalmente dessas regras, ele tem que estar ciente das leis, ele tem que estar ciente e tem que estar respeitando os profissionais que estão com ele, porque não, se ele contratou um profissional de marketing, ele contratou um profissional de contabilidade, ele contratou um profissional do jurídico, ele tem que confiar naqueles profissionais ali. E tem muitos candidatos que não é que não confiam, é que eles querem fazer realmente da cabeça deles ações e muitas vezes ele dá com burros na água até dentro da campanha, entendeu? Então, o maior erro É, realmente é não respeitar as regras, não respeitar as leis. Eu vi uma pergunta aqui: dá para fazer uma campanha 100% correta? Isso seria um sonho? Não, você tem que fazer uma campanha 100% correta, não tem jeito. Não tem outra forma de fazer essa campanha. Ah, tem, eu vou ali, vou comprar o voto, vou fazer isso, vou contratar pessoas e não vou colocar dentro da campanha e tal. Uma denúncia que você tiver, isso dá a cassação do registro, isso dá impugnação e dá aí problemas futuros, né? Porque você não vai conseguir, como o Adeildo falou, até tirar um passaporte lá na frente. aproveitando o gancho do erro dele, assim, às vezes o candidato, quando entra na campanha, primeiro ponto de partida, gente, para quem não o partido não tem dinheiro para dar para candidato. Tem o fundo eleitoral, nem todos vão receber. Aqueles que receber vai ter que distribuir com seus candidatos. Então, muito me perguntam, então tem dinheiro para campanha? Não necessariamente. Eu contava só com o seu, não contava com o do partido, não, porque isso depende de uma série de fatores, uma série de situações. Então, contar com o dinheiro do partido, como fundo eleitoral, se ele vai receber ou não, é uma outra história, não é o ponto de partida, não. E as pessoas não preocupam com essa questão. Acho que o maior prejuízo da campanha é não ganhar a eleição, não ser eleito. E verdade não é. Às vezes você ser eleito e você ter seu problema de cassação de mandato, você ter sua cassação quando impugnada, você perder o seu mandato eleito, é a partir deve ser mais difícil do que você não ser eleito. Porque a sensação de perda é muito ruim, muito grande. Já trabalhei com um prefeito que foi cassado por crime eleitoral e assim, a sensação é muito ruim, é muito triste, porque você trabalhou tanto durante a campanha, né? Você dedicou tanto, mas por um detalhe mínimo, detalhe bobo, você deixou abrir mão daquele seu direito ali de ter sido eleito e não estar levando. Então, esse. Eu trabalhei numa campanha em Patinga, que o primeiro colocado, o meu candidato ficou em segundo lugar. O primeiro colocado ganhou, foi diplomado. No dia 31 de dezembro, o ministro Aires Brito deu uma decisão lá, é, impugnando o registro de candidatura, cancelando o diploma e dando posse ao segundo colocado. Então, e logo depois, esse segundo colocado também, ele foi cassado, porque aí a oposição movimentou e descobriu, por exemplo, algumas situações, por exemplo, teve uma faixa na casa de uma pessoa, que essa pessoa estava com a faixa de um outro candidato, passou uma equipe que se dizia da campanha desse candidato que eu trabalhei,
e obrigou a pessoa a retirar a faixa, dizendo que se ela tinha um benefício lá da prefeitura, que se ela não colocasse a faixa do prefeito, ela perderia aquele benefício. E aí isso caracteriza abuso do poder político, né? Então, existem vários abusos aí, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político. Existe também o abuso do poder religioso, que é a pessoa utilizar da igreja, né? Um líder ali religioso, ele utilizar do templo ali para fazer a campanha para determinado candidato. Então, são vários erros que as pessoas às vezes cometem, muitos até nem sabem o que estão cometendo, por isso que precisa de ter essa orientação profissional, que isso é crucial. E aí você ganha e não leva. E isso eu não quero para nenhum candidato meu, eu tenho certeza que você também não quer. Eu tenho certeza que a gente quer fazer a campanha o mais correto possível, aliás, só corretamente, né? 100%, Porque com 100% correto, certeza. 100% legal, para que a gente possa ter a tranquilidade de terminar a campanha, essa pessoa, isso não acarrete nenhum problema para essa pessoa lá na frente. Essa é a ideia, esse é o objetivo principal, né, David? E por isso nós estamos aqui nesse bate-papo. Eu tenho feito, essa já é a terceira live que eu tenho feito nesse assunto, até do ponto de vista mesmo preparatório. Eu estou dando o nome de atos preparatórios para as eleições de 2024, com o intuito daqueles que têm vontade, interesse de participar do processo eleitoral e acham que isso tudo é muito complicado. Não, não é que é muito complicado. Existe a regra tem que ser seguida. Você precisa de bons profissionais para te ajudar. Não é aquele cidadão que sabe publicar na rede social, sabe fazer um reel, sabe fazer não sei o quê. Não, esse cara é meu marqueteiro. Não é isso. Não, de forma alguma. Não é aquele seu amigo, seu vizinho que formou em ciências contábeis há poucos dias atrás, é contador e tem experiência. Não, você pode até dar oportunidade para ele, desde que ele tenha alguém para poder subsidiá-lo nessa informação. Não é que ele formou em direito, que passou o exame do AB, que é seu amigo, seu vizinho, que você quer dar uma oportunidade para ele. Olha, campanha eleitoral não é lugar de testar, e não de forma alguma. É um lugar de você pegar o bom, aqueles que sabem trabalhar, você pode até dar oportunidade para quem você quer dar, mas deixa que ele tenha um suporte de outros profissionais para te ajudar nesse processo eleitoral. Porque ganhar e não levar é muito amargo, viu? Dói demais, dói na alma, dói de quem perdeu, do candidato e de quem trabalhou na campanha, porque, de certa forma, quem trabalha na campanha quer a vitória. A gente sofre junto com aqueles que têm a derrota. A gente sabe que no eleitoral, um só vai ganhar naquele processo. Não tem jeito. É uma regra. Mas a gente sempre está torcendo pelos da gente, a gente está junto no processo, participa de todo o processo, a gente está junto com eles, então não tem como não envolver nesse processo todo, né? Então esse é o caminho melhor para fazer. O David falou do erro. O erro é você achar que o grande erro da campanha é não ganhar. Pelo contrário, você ganhar e levar. Então foi falado muito aí da questão do dinheiro, do recurso, essa coisa toda e tal. Eu vi que uma pessoa falando, eu não tenho um recurso para contratar um marqueteiro. Às vezes você não precisa, talvez, ou se você não tem condições, ou o valor que aquele profissional pede, ou ele trabalha não é acessível a você, você pode contratar uma consultoria desse profissional. Você contrata uma consultoria específica, ele vai te dar os caminhos e vai orientar a equipe que você tem, entendeu? E você vai tocando ali, e aí você vai fazer uma consulta realmente com esse profissional. E tem muitos profissionais que trabalham assim. Não, eu não tenho condição de contratar o Adeildo, mas eu tenho um contador amigo meu, aquela coisa toda, tal. Não, você contrata a consultoria do Adeildo, porque às vezes você não consegue contratar aquela pessoa para coordenar a sua campanha, né? Mas aí você vai lá e faz uma contratação de uma consultoria, que eu tenho certeza que vai sair muito mais barato do que você trabalhar no escuro ou de uma forma empírica, né? E isso é muito ruim, porque lá na frente você não consegue nem medir isso aí. Então é importante ter todos esses profissionais aí cercando, mesmo que seja de uma forma somente de consultoria. Só uma pergunta aqui, David, rapidinho, aqui para a gente caminhar para o final. A fiscalização de gastos eleitorais, mudando o uso do cheque de campanha para cartão de campanha, não seria mais efetivo? Quem perguntou foi acho que Rodrigo. Bom, deixa eu te perguntar, irmão. Na reforma eleitoral que estava acontecendo, que não aconteceu, né? Ela tinha algumas novidades em relação a isso. Então, de fato, vamos continuar na mesma regra anterior, o cheque ainda é utilizado, mas agora a gente pode fazer as transferências, pode ser feita via Pix, pode ser feita dessa forma. Na eleição já agora de deputado, nós trabalhamos muito com Pix, muito com transferência eletrônica entre bancos e usamos muito pouco cheque.
Então, até mesmo que o banco não tinha nem condições de fornecer a É quantidade a de cheque que quantidade. era necessária, que nós precisávamos naquele período. Então, dá para fazer perfeitamente, Rodrigo, é só uma questão de proforma aí, de trabalhar e gabaritar sua equipe, e treinar sua equipe, dá para fazer isso perfeitamente. Um gancho do David na questão da consultoria. Na eleição de 2020, o David me procurou, vai me ajudar, falou, David, não tem a menor condições, não tem jeito, cara, eu tenho que cuidar dos meus aqui, eu estou fazendo aqui 17 campanhas, e assim, tá uma loucura, mas eu te ajudo. Como você me ajuda? Me dá a sua equipe aqui, me dá quem está na sua frente lá, que puder ajudá-lo nesse sentido, eu vou ajudar. E aí a gente conversou, os modelos que eu utilizo, eu repassei todos, e aí, enfim, essa foi uma forma de contribuição, é uma forma que dá para funcionar perfeitamente. Se você quer candidato, quer alguém na sua campanha de sua confiança, mas que não tem capacidade de condições técnicas de conduzir, contrate alguém que tem experiência para poder pegar na mão dele e levá-lo para frente. Jami está Quando você aqui vai, também, ó. quando você vai no. Eu vi o Cabo Amorim, o Jami, o Hélio Lacerda, né? O O nosso Hélio. Coronel Lacerda está aí. Tem uma turma boa aí assistindo, isso é muito bacana. Eu vi a vereadora Gilza aí também, o pessoal de fora, eu vi um pessoal aqui de Resplendor, o Marcos, vereador lá, o comandante Marinho, lá de Teoflotone, que eu tive a honra de trabalhar com ele na eleição passada. Quase ganhamos a eleição, não existe. O Bateu na quase às trave. vezes bateu na trave, né? Mas aqui, uma pergunta aqui que surgiu foi como a consulta vai ficar mais cara depois lá na frente? Não, não vai. Quando você vai, você precisa de um médico, você não vai lá para ter um Claro. diagnóstico. Você vai lá e contrata, né? Vamos dizer assim, aquele médico. Você paga uma consulta para você ter o diagnóstico do seu problema. E aí o profissional de marketing que você talvez fala assim, não, poxa, eu não tenho uma condição, ou às vezes agora eu não estou querendo investir esse valor, você paga uma consulta e ele vai ver o seu problema, qual é a sua dor e vai te dar o caminho, vai talvez fazer um projeto ali e te entregar e você vai tocar isso com outros profissionais, ele pode orientar esses profissionais. Ele talvez não vai ter condições de acompanhar a sua campanha, não vai ter condições de estar ali lado a lado, aplicando as estratégias no dia a dia, né? Porque pelo valor ali da consulta. E outra pergunta que surgiu aqui, acho que da Cíntia, falando assim, como é que a gente convence o candidato de que a gente está orientando é o certo, não é o que ele tem na cabeça? Olha, isso aí é só indo mesmo para a campanha e ele tem que acreditar no profissional mesmo e entender É. que às vezes o profissional ele está fazendo, não é da cabeça dele, não, ele tem um estudo, ele fez um estudo de todo o âmbito ali político, de toda a estrutura que ele tem de campanha, de tudo que é realmente pertinente ali naquele município, então ele vai traçar aquela estratégia mostrando para aquele candidato que o que ele tem na cabeça, às vezes, não é o ideal. E às vezes a gente faz. Eu falo sempre que um dos problemas da política é a bolha, sabe? A bolha, ela atrapalha muito o candidato. Então, quando eu digo a bolha política, você fica muito ali entranhado nessa bolha política e às vezes os de casa mesmo. Não estou falando só a família, estou falando dos amigos. Você devia estar fazendo isso, você devia estar fazendo aquilo. Olha, até agora eu não recebi nada seu, até agora eu não vi nada. Você tem que isso, o seu marketing está errado, falou uma propaganda. Porque essas pessoas, elas são suas, elas vão votar em você independente de qualquer coisa. Você precisa conquistar quem está fora da bolha. Você precisa fazer um trabalho para quem está fora da bolha. E esse é o maior desafio. É você furar essa bolha e partir para conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. Se você ficar com as ideias só da bolha, você vai ser contaminado por isso e você vai contaminar também a sua equipe de campanha, porque você vai querer que façam ações que não são pertinentes e às vezes até que infringem a lei. E essa questão da bolha faz muito com que o candidato erre até do ponto de vista de contratações. Às vezes, Sim, professor, a oposição está fazendo isso e nós não estamos fazendo nada. A oposição tá colocando adesivo nas janelas de todas as casas, no muro, e nós não estamos fazendo isso. Induz o candidato a cometer essas irregularidades. Não, não pode, candidato. Mas ele está fazendo, por que que eu não posso fazer? Mas, enfim, esse o errado é errado, independente de quem está fazendo, né? Ele está fazendo errado. Pô, eu gostaria de fazer também, eu queria colocar uma faixa de 4 metros na Avenida Minas Gerais, mas não pode, o tamanho hoje permitido é meio metro quadrado. Eu queria fazer isso também, candidato, eu queria colocar ali, lá na Bituruna, o seu número de todo tamanho. Se você tem condição para fazer isso. Não, gente, às vezes o menos é mais. Aliás, muitas vezes o menos é mais. Se você tiver uma estratégia de campanha correta,
Você não precisa gastar muito com a publicidade. Você tendo a estratégia de campanha correta, você vai chegar naquele eleitor de forma mais assertiva. Você vai conseguir conquistar o maior número de pessoas, porque a sua mensagem ela está, de fato, convencendo, né? Não adianta o cara chega ali aos 45 do segundo tempo, ele não fez lá É, na pré-campanha, ele quer fazer tudo dentro da campanha e está vendo o adversário ou o concorrente, que eu separo muito essa questão de adversário e concorrente, sabe, Adeudo? é. Ao meu ver, uma campanha majoritária, você tem adversário, que só vai ganhar um. Então, prefeito, presidente, governador, às vezes até né, senador, você tem adversário. Agora, para o legislativo, um deputado federal, deputado estadual e principalmente vereador, você não tem adversários. Você tem concorrentes que concorrem ali no mesmo nicho, às vezes, eleitoral que o seu, É. mas que os dois podem ser eleitos, os dois podem vir a conquistar ali a graça ali dos eleitores e conseguir realmente ser eleito. Então, acho que eu separo muito essa questão de adversário e concorrente. E às vezes o seu concorrente, ele se torna um adversário porque ele está vendo que você está fazendo alguma coisa errada. Ele está percebendo que tem algo errado ali. Ele conseguiu reunir provas, ele foi lá e te denunciou. Que hoje as denúncias também, tem muitas denúncias que Hum, são anônimas, né? é. Na justiça eleitoral. O Mas se você Pardal, tiver o pardal que diga, né? Então ah, a gente vai se adaptando a cada eleição para que a gente possa realmente conseguir entregar para o candidato uma consultoria, um trabalho, uma assessoria de qualidade, para que ele sinta confiança e ele passe a acreditar mais no que você está dizendo, no que você está orientando, do que na própria bolha. o Jamil até colocou aqui, ó, povo conta placa em casa e desgasta a equipe e esquece de pedir o voto. É verdade. A oposição, o fulano colocou placa na rua inteira, tem na casa de todo mundo, mas talvez ali não vai surtir efeito colocar aquela placa ali. E uma coisa interessante, David, que eu vejo em eleições, né, nesse contexto, às vezes o candidato ele abusa até no excesso de propaganda. E aí a população cansa disso. Poxa, tá enjoado já ficar vendo esse monte de mini banner aqui, tá dando nem pra gente passar aqui mais. As Então, até pessoas. isso, eu acho que tem. A população, como eu falei, o povo não é bobo mais, o povo está ligado. Infelizmente, tem muita fake news, né? Que as pessoas hoje Tem. recebem ali a mensagem no WhatsApp ou vê uma mensagem na internet e não busca saber a fonte daquela mensagem. Esse é o grande erro eu falo, do eleitor. Porque se ele tem uma ideologia de direita, e aí chega para ele uma mensagem falando mal da esquerda ou falando que a esquerda fez um absurdo, e vice-versa, se ele tem uma ideologia de esquerda e chega que a direita está fazendo, ele já compartilha aquilo sem realmente conferir se aquilo é verdade. Então, nesse formato aí de fake news, isso atrapalha um pouco né, o trabalho da gente ali. Mas que a gente possa né, conseguir ali fazer um trabalho que ele possa acreditar no que a gente está falando. E não só isso, né? A pessoa tem que se resguardar também da sua, vamos dizer assim, da sua personalidade, das suas crenças, e ele passar isso para o profissional, que o profissional vai conseguir trabalhar dentro do que ele realmente acredita, dentro do qual é a ideologia dele, de qual que é o sentimento dele, do que ele se pretende né, a se colocar ali no peito. Ele vai conseguir transmitir essa mensagem e vai ser difícil de errar. Então ele vai falar assim, não, eu quero que seja do meu jeito. Não vai ter isso, porque nós já vamos fazer do jeito que é mais adequado para ele, se a gente conseguir ter dele o maior número de informações verdadeiras possíveis. É isso aí, meu irmão. David, nós já estamos aí com 1h30 já de bate-papo e acho que a gente já pode já estar caminhando para o final. E aí Sim, é o são quantos? seguinte, Sim. vamos ver a gente caminhar para o final. Eu queria que você fizesse para a gente aqui essas considerações finais, meu irmão, de todo esse nosso bate-papo e que eu quero para a gente finalizar aqui esse processo e dizer para você que, de antemão, que foi um prazer enorme esse bate-papo contigo, parceiro. Prazer é meu, eu queria te agradecer por essa oportunidade e parabenizar, porque é uma iniciativa muito bacana. Eu acho que aqui na live a gente tem condições aqui de esclarecer algumas coisas que às vezes as pessoas não sabem, às vezes as pessoas têm curiosidade, ou que possam norteá-las a partir da live, né? A buscar realmente uma assessoria, uma consultoria de qualidade, ou se preocupar né, com essas questões que lá na frente isso vai ser muito decisivo para ele. Então, quero te parabenizar, Deildo, te agradecer pelo convite. Acredito que a gente falou aqui muita coisa, um bate-papo solto, né? Não tem uma pauta específica, então a gente está falando de marketing, está falando de prestação de contas, mas a gente está falando de política também.
né? Como foi colocado aqui, por exemplo, às vezes o cara tem medo de entrar numa chapa de vereador, porque vai ter um cara que vai ter muito voto. Mas é importante que aquele É, candidato que tenha muito voto esteja na chapa para que ele possa aumentar o quociente eleitoral e isso garantir que outros candidatos sejam eleitos. Então, tem várias coisas que precisam ser faladas, mas principalmente, Adeildo, é importante você colocar essas questões, você está trabalhando aí com jurídico, agora com marketing, mas sempre concatenado aí com as suas habilidades, para que as pessoas entendam que isso cada dia mais tem sido importante e isso cada dia mais tem sido decisivo no processo eleitoral. Então, quero te agradecer, agradecer a todos aí, eu não consigo falar o nome de todos aí, estou vendo a Fernanda Braz, foi candidata a vereadora, né? Também quase foi eleita, estou vendo várias pessoas que estão aí na live, pessoal lá estou vendo a Yara Guedes aí, estou vendo várias pessoas que estão participando aí, é difícil falar o nome, mas fiquei muito feliz que aceitaram o nosso convite, né? Para estar aqui ouvindo falar de política, ouvindo falar de campanha, então haja visto aí que há um interesse de uma grande parte aí da população em saber não só sobre o tema, mas também de se candidatar e colocar seu nome à disposição. E isso é muito importante. Quanto mais gente a gente perceber, principalmente as mulheres, viu? Eu acho que a participação, quando você falou da questão da cota de gênero, tem que explicar isso. As pessoas falam, eu tenho que ter 30% de mulher na minha chapa. Não, você não tem que ter 30% de mulher na sua chapa, você tem que ter 30% do gênero. Se a gente conseguisse fazer uma chapa com 70% de mulheres, a gente tinha que ter 30% de homem. Mas isso realmente é muito difícil. As mulheres, elas não querem participar desse projeto. Estou vendo a Dulcineia, a Yara, estou vendo aí a Fernanda, e a Maria Calil, que foi candidata. Então, pessoas que realmente são pessoas que têm coragem de colocar o nome ali à disposição da população e buscar, né, passar uma mensagem e participar desse processo eleitoral, porque a construção do processo não se dá só através de uma candidatura. Às vezes a candidatura passa, mas depois a pessoa vai estar ali ajudando aquele governo que ganhou a eleição, né, a construir os caminhos da sua cidade. Então é muito importante que mais pessoas participem da política, porque tudo na vida é política. Se você faz política o tempo todo, dentro de casa, na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, a política ela está realmente presente em tudo na nossa vida. Não adianta você falar, eu não gosto de política. Se você não gosta, tem alguém que gosta, e às vezes alguém gosta muito e vai governar por você, e aí vai tomar as decisões por você. Então, eu acho que o mais importante é você entender do processo, querer participar e contribuir de uma maneira ou outra, que eu tenho certeza que todos saem ganhando, todo município aqui vai sair ganhando com isso. Perfeito. Não, é isso aí, irmão. Essa ideia da cota de gênero, realmente, a gente tem esse hábito, né, de falar, tem que ter mulher para ser. Não, mas na verdade não é só a mulher. Na verdade, o inverso também prevalece. Bom seria se fosse o contrário. Eu penso, David, que vai caminhar por um tempo que, para poder incentivar as mulheres a participar mais da eleição, é no sentido de ter cadeira cativa na Câmara Municipal para as mulheres. Um certo percentual para aquelas mulheres. Aí talvez, eu vi um deputado comentando sobre isso um tempo atrás, uma fala dele, imagino eu que futuramente pode caminhar para essa ideia, até mesmo para fomentar mais do que as mulheres participam deste processo. A mini reforma, eu estava acompanhando, né, a pauta lá, aquela matéria da mini reforma eleitoral, aquilo ali ia acabar com a participação das mulheres, porque eles iam tentar acabar com a questão da exigência da cota de gênero aí. E aí, eu sei que tem aqueles candidatos que colocam as candidatas chamadas laranja, né, para participar só para preencher a cota, que não tem voto e tudo. A justiça hoje está de olho nisso. Então é importante que a candidata seja de fato uma candidata, faça a campanha e tenha votos, né, para que realmente não caracterize a candidata laranja. David, obrigado, show de bola. David. Obrigado. Irmão, quero agradecer a todos aí que participaram conosco. O pessoal está aí até agora, quase 10 horas da noite. A live vai ficar aí, né, David? Então, eu recebi aqui uma mensagem antes de começar do doutor Luciano, que foi vice-prefeito aqui. Falou, David, eu estou na Unimed, não vou conseguir acompanhar. Ela vai ficar lá disponível? Eu falei, vai sim, doutor. Vai ficar lá e o senhor pode assistir depois. Vai sim. Então, gente, a live vai ficar gravada. Aliás, todas as 3 lives que eu fiz estão gravadas, está lá no Instagram. Tem o link do WhatsApp do grupo, né? Do grupo Nós de Eleição, também está lá na bio do Instagram. Será um prazer tê-los lá conosco. Lá a matéria, vamos conversar só sobre política, sem entrar em médica, é só do contexto administrativo e prestação de conta, no geral, de eleição. Eu gosto de eleição. Alguém colocou aqui que a eleição é uma adrenalina diferente, e é mesmo, eu gosto.
E não, eu gosto de discutir todos os temas relacionados às eleições. Não gosto, eu estou conversando de marketing, vou conversar com o Daniel sobre pesquisa e vários outros, porque eu gosto da matéria e gosto de dar meu pitaco em tudo que eu puder e me perguntar. Eu gosto de estar dando minha posição enquanto contador naquele processo. Porque contador não é só pegar os documentos, notas fiscais, entrada, saída, fazer conciliação bancária, entregar. Não, não é só isso. Não, não pode ser só Não isso. Você tem, não pode. você tem que participar de toda a cadeia do processo, todas as reuniões possíveis. Não cabe mais na campanha eleitoral ter uma reunião do marketing, do jurídico e não ter um contador no meio dessa reunião. Não, não cabe isso mais no processo eleitoral. Se assim você o fizer, você está correndo sério risco de ter um problema na sua prestação de conta. Então, gente, está lá à disposição de vocês. Eu te conheço, sei que você é assim, eu também sou assim. A gente tem que ter conhecimento de todas as áreas até para conseguir fazer uma campanha mais efetiva. Eu amo fazer campanha, amo eleição. Eu acho que eleição é um momento ali que realmente as esperanças conversar com a maior parte da população. E aí o pessoal, às vezes, a questão da comunicação do marketing, quando ganha a eleição, perde um pouco do contato com a população, né? E isso é muito ruim, porque fica para a gente, né, que trabalhou ali na comunicação, no marketing, tudo, a ideia de que a gente vendeu uma falsa mensagem ali. Mas não é. É porque o cara vai trabalhar e aí ele vai assumir um mandato e ele tem tanta responsabilidade que às vezes não consegue conciliar, né, de ter aquela ação mais próxima da população. Mas é importante não esquecer disso. É importante que a campanha ela não seja só na época da eleição. Que a pessoa fala só de 4 anos que esse cara vem aqui. Eu conheço pessoas que não fazem isso, mas precisa realmente de resguardar aí toda essa retaguarda com profissionais competentes. Adeildo, divulga seu grupo aí, que eu tenho certeza que muitas das pessoas aqui que vieram a meu convite vão querer participar do seu grupo para estar tirando essas dúvidas aí futuramente. Me coloco à disposição também das pessoas que vieram a seu convite, que não me conheciam, né? A tirar mais dúvidas aí no privado, me chamar aí no pessoal para que a gente possa conversar, né? E é bom que se estabeleça aqui, né, uma diferenciação aqui, vamos dizer assim, uma separação do vice-prefeito com o comunicador, o publicitário, o jornalista, o especialista em marketing político, para que as pessoas possam entender que a gente conversa e dialoga com todas as esferas políticas, né? Então, e depois também eu acho que a campanha, você tem adversários na campanha, acabou a eleição, você tem que pensar para frente e tem que estar pensando no seu município, né, na política de uma forma global e não com aquela visão míope de que se eu sou de direita eu não posso conversar com a esquerda, se eu sou de esquerda eu não posso conversar com a direita, e isso eu acho que já está acabando, tem que acabar. Essa polarização, né, tem que acabar, não cabe mais nesse modelo nosso, não. Da forma que está hoje, né, está muito difícil até de você conversar com as pessoas, dialogar. Então, às vezes, você quer colocar um ponto de vista, se você discorda dela e ela for de esquerda, você é de direita. Se você discorda da pessoa de direita, você... Então, só que esses extremos, eles estão existindo, estão mais fortes agora, mas eles não representam a maioria, né? Os extremos, de fato, não. Isso é dado científico, né? Dado extraído de pesquisa, que esses extremos representam hoje em torno de 20 a 20%, de 20 a 25% de cada lado, né? Nós estamos falando aí, se 20% de um lado, 20% de outro, nós estamos falando de 40%, nós estamos falando aí de 60% que não está nenhum extremo nem outro, mas que tem uma tendência de acreditar em pautas mais conservadoras, de pautas mais do ponto de vista mais socialista. Então, assim, entender e respeitar cada um dentro do seu quadrado, mas também não abrir mão dos seus ideais, das suas convicções. Sua filosofia de vida, né, David? Isso é importante. Isso. Então, turma, para quem não vai ser candidato, está achando que é difícil, não é não, viu? A gente põe todas essas colocações, todos esses temas aqui, a gente está conversando, não é difícil, não. E é até interessante, eu sempre falo com um cara, a pessoa que quer ser candidato, que as eleições é o prenúncio do que é o mandato, e você estando vereador ou prefeito, porque lá é burocrático também, e muito mais que o eleitoral. Então vai acostumando com a ideia, porque quando você cair no setor público, a burocracia ela existe, você tem que seguir o rito, tem que seguir o processo, e você já vai acostumando com essa ideia. Então é um prazer, David, para registrar, para ficar guardado, viu? Eu tenho uma enorme consideração por você, a gente teve uma parceria muito boa, a gente sempre trabalhou nessas campanhas tudo, eu aprendi muito contigo, parceiro, com muita coisa, do ponto de vista de marketing,
Eu tentei passar algumas coisas do ponto de vista da contabilidade para você, porque a gente trabalhou junto, foram 2 campanhas vitoriosas, todo o processo É, todo. Então, assim, foi uma parceria muito boa. Turma, quando eu convidei o Dave para fazer essa live, falou: eu tô meio off. Que off, rapaz? Você pode ficar off, não. Você tem que ficar online mesmo. Nós precisamos desse conhecimento seu, a gente precisa dessa experiência que você tem e com certeza vai ajudar a todos. Como ajudou aqui, ó. Muita gente colocou aqui, Dave, que ficou agraciado com o que nós fizemos por ele, o que você fez, que a gente ofertou. E esse é o objetivo, gente. Lá no grupo do WhatsApp, que ó, fica à vontade, tá no link da bio, acessa lá. Se não tiver lá, manda um direct, a gente manda isso para você. Olha, eu não agradeci, David, tem uma turma de gente aqui que trabalha comigo nos lugares, nas prefeituras que a gente assessora. Ô, turma, bacana. não deu para falar não, viu? Mas obrigado pela participação de todos. A turma do escritório está aqui até agora aqui trabalhando, a gente está aqui trabalhando nesse É, movimento. E assim, eu fico muito feliz, viu? Um abraço a todos. obrigado. Olha, Finalize, David. a recíproca é verdadeira. Minha admiração por você é muito grande. Você é um grande profissional. Foi uma grata surpresa, né, que eu conheci há pouco tempo, né, de 2018 para cá. Mas eu desconheço assim profissional que tem a sabedoria, que tem o compromisso, né, e o conhecimento que você tem hoje, Adeus. Você é um cara que está se especializado, assim como eu termino uma campanha, eu começo a estudar todos aqueles efeitos que aconteceram naquela campanha para que a gente possa tentar ver como vai ser a próxima, né? Porque cada eleição é uma eleição. Você está à frente do seu tempo. Então, para mim que foi uma honra, eu resolvi aceitar aí de pronto, falei que estava meio off, porque realmente tem momento para tudo na vida e tem hora que a gente tem que ficar um pouquinho mais quieto, não deixando de trabalhar, né? Porque a gente não para, o trabalho não para, a correria não para, é Entendi. full time. Mas eu tenho uma equipe boa que trabalha comigo, tem um pessoal bacana, quero agradecer a todos também, que a gente consegue fazer aí daqui a pouco, abrir mais os braços e abraçar mais candidatos e pessoas aí que estão querendo realmente obter êxito. Com o Adeildo, é certeza de sucesso, eu tenho certeza que você contratar aí a assessoria dele, você não vai se arrepender, que vai ser uma campanha vitoriosa. Obrigado a todos, que Deus abençoe a vocês todos, Beijo. Deus te abençoe, Um abraço, né? Obrigado a Deus em primeiro moçada. lugar aqui e que Ele possa nos guiar nesses caminhos aqui para frente. Um abraço, obrigado, turma. A live vai estar gravada. Fique à vontade. Compartilhe para quem vocês quiserem. Manda para quem quiser, que isso aqui é para todos nós mesmos. É um presente nosso para todos vocês, tá bom? Aquele abraço, Deus abençoe. Um Sucesso na abração. empreitada de cada Valeu. um. Beijo. Abraço, meu Com querido. Fica Deus. com Deus. Tchau, Amém. tchau. Você também. Valeu. Até mais.